there. Bolocki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Bem-vindos ao 18º episódio do podcast Vem na Roda, o podcast mais embalado da internet, o podcast mais enrolado para começar da internet, mas todo mundo que vem aqui, que assiste a gente, o Edinho, tu me fala aí se o som tá bom, meu amigo, tô esperando aqui a tua mensagem, agora foi, então tá show, Edinho, valeu. Edinho. Obrigado, cara, legal. Valeu. É uma pressão aqui para começar, o Dorna viu, presenciou tudo, cara. E a gente tá aqui, ó, vocês estão vendo? Não sei se vocês repararam, a galera que tá acompanhando, estamos com 2 brinquedinhos novos, 2 microfones, seguindo a dica do meu amigo Matheus, que me deu um toque em relação ao microfone, que poderia estar com muita ambiência. Então até vou perguntar para vocês, e se vocês puderem me dizer aí, a galera do chat, se em casa a experiência do áudio está melhor, se está um áudio mais seco ou se ainda está com muito eco. A ideia desses microfones foi acabar um pouco com o eco. Eu acho que a gente vai conseguir, cara, mas vamos lá. De qualquer maneira, ó, Rafael Dorna, amigo de infância aqui do meu lado. Um cara, assim, ciclista, eu acho que eu não tenho como elogiar, cara. Se eu fosse te elogiar em relação a bike, meu irmão, assim, é Alconcur, é monstro, alienígena, né, como a galera fala. E meu irmão, brigadaço por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Foi, tipo assim, eu falei contigo, Dorna, tu tem que ir, cara, vai ser muito maneiro conversar e tu tem muita história para contar. Pô, tem algumas boas aí. Então, cara, vamos fazer o seguinte, como a gente já tá furando um pouco a bolha e a gente já não tem... A gente tem já uma galera que assiste que não são os nossos amigos e os nossos parentes, né? Que no início é assim, é a mãe que assiste, é o pai, é o tio e os amigos. Mas a gente está aumentando a nossa amizade, a gente está fazendo amizade agora, vamos falar assim, virtualmente com pessoas de longe que não te conhecem. Então, fala rapidamente seu nome, se quiser falar a idade, fica à vontade. Basicamente, só um resuminho da tua vida. Meu nome é Rafael Dorna, tenho 42 anos. Cara, tô ficando velho, hein? E sou advogado, mas nas horas vagas eu sou ciclista também. Também? Também. Rapaz, Edinho falou que o som continua baixo. Ô Edinho, o som tá baixo aí ou tá maneiro, cara? Galera, desculpa, gente, o microfone novo, a gente tá sofrendo aqui com ele. Eu vou esperar só uma posição aqui. Bom, de qualquer maneira, eu vou te ser bem sincero, já tá no máximo aqui na mesa. Eu não tenho mais o que aumentar de som. Será então, que sou eu? Tô falando só se eu botar um ganho aqui. Deixa eu botar um ganho aqui no filtro. Bom, cara, o som tá no talo aqui, cara. Será que sou eu que tô falando muito longe? Não sei, acho que não, cara. Acho que não é em relação a gente, não. Jorginho botou aqui no chat, fala pro Edinho aumentar o volume. Rapaz, eu tô ficando surdo aqui no meu retorno, cara. Tá alto o retorno agora, vou baixar aqui pra gente. Pessoal, olha só, a gente tá descontraindo aqui, o Dorna já se apresentou, mas vamos falar aqui, antes da gente começar a nossa conversa, a gente falar primeiro o seguinte, galera, olha só. É muito importante que vocês deixem a curtida, tá? Botãozinho de curtir aí, não cai o dedo para quem tá usando o celular. Cara, tu não gasta energia nenhuma. Tu gasta mais energia clipando na bicicleta do que apertando o botãozinho de curtir, não é verdade? E, como todo convidado, eu tenho certeza que quando acabar o Dorna vai querer saber como que foi, se teve audiência, se a galera curtiu. Então, por favor, galera, deixa a curtida, o joinha, porque senão o Dorna vai ficar chateado e o cara é grande, tá? O cara vai dar uma coça em vocês no pedal se vocês não deixarem a curtida. Mas a gente também tem que falar aqui dos nossos apoiadores, e eu tô falando da Cyclo São Cristóvão. Galera, quem é da cidade sabe que é uma das maiores lojas, bike shops da região e do nosso grande amigo Quito, mas assim, além dela vender aqui para Teresópolis e região serrana, além do Rio, ela atende o Brasil inteiro, meus amigos. Tá aí o site, tá aí o QR Code para vocês acessarem. E se você é de fora e não conhece a loja, eu aconselho dar uma olhadinha nesse QR Code, entrar no site deles e conferir o preço antes de comprar, porque o preço é muito bom e
A galera que atende é nota 1000. Então você tem aí o Instagram também, que é o Cyclo São Cristóvão. Qualquer coisa vai lá, manda uma mensagenzinha pros caras, que os caras são feras, são nota 1000. E é isso, meus amigos. Aquela curtidinha que vocês não vão esquecer. E Dorna, vem cá. Fala pra mim uma coisa, meu amigo. Você falou que pedala há quanto tempo? Eu pedalo 20 anos, eu acho, 22 anos. 22 anos? Assim que eu comecei a pedalar, a querer competir, né? Pô, tu deve ter uns 40. Tô com 42. 42? É. Então, mais velho que eu, né? É. Mais velho que você, com certeza. Cara, mas você pedala desde a infância, então, né, cara? Na época da escola. Você pedalava, eu lembro, você e o Pedalava, Luiz. mas, pô, ia ali mas no vocês Vale curtiam da mountain Lua. bike, pô. Aquele pedalzinho, subir, dar uma voltinha aqui na Rio Bahia, mas era pouca coisa. Era o pedal. Não, mas eu lembro que na época a gente que era de fora, a gente achava vocês brutos pra caramba. Parecia, né? Parecia, mas era coisa leve. Era né? aro 26. Era aro 26. 26 na época. Aro 26. Tu já tinha uma bikezinha maneira que eu lembro. Tinha, era uma Haro de cromo ali, pesada pra caramba, mas a bicicleta era boa. Era gostosa de andar, sabe? Aquela bicicletinha firmezinha. Aham. Muito. Mas era um pedal, como você falou, era um pedal mais por diversão. Hobby, né? Diversão, ia lá, fazia uma trilha. Não tinha envolvido nem a questão da performance pessoal. Não tô falando nem de competir, não. Tô falando de... eu lembro que nessa época, a gente... Não sei se era por conta da idade ou se era mais da época mesmo, mas não tinha esse negócio todo com saúde, com... Sabe? Tipo assim, tem que fazer atividade física porque eu tenho que ter uma qualidade de vida. Não era muito assim, né? Era mais pela zoação, né? Era andar de bicicleta e comer fast food. Era isso mesmo, né, cara? E era maneiro. E quando que deu o estalo, assim, de, cara, vou treinar e vou... Pô, cara, foi assim, Na verdade, teve um primeiro momento lá em 2000 que eu comecei a pedalar mais, assim, né, ir em umas corridas e tal. Aham. Que eu comecei a montar a bicicletinha mais legal, mais levinha, aquela coisa. A curtição foi crescendo um pouco. E aí eu conheci o Ronald Esteves, não sei se você conhece, teu colega de profissão, ele. Eu conheço. Eu não sei, ele é do pedal, ele é das antigas. Mas ele tá rodando aí, tá na cidade, treina e tudo mais, vai nas corridinhas dele, mas ele já é mais velho, né? Já deve estar com Não sei se eu conheço. 50 e tal. E ele começou a me levar, eles e eu me levavam pra fazer umas trilhas, sabe? Aham. E aí, assim, começou a ficar mais divertido, né? Só que teve um negócio que veio um pouquinho antes disso. O quê? Que eu fazia faculdade em Friburgo. E eu lembro dessa. eu tinha dificuldade de... Eu não ia de carro, né? Eu ia de ônibus. E, pô, quando eu ia de carro, dá alívio, né? Mas o ônibus só tinha um horário muito restrito. E eu queria chegar logo em casa. E aí eu resolvi vir de bike, de Friburgo na época, pra cá. E assim eu comecei a fazer. Toda vez eu pegava a bike e vinha. Toda sexta-feira vinha pra Teresópolis. E aí comecei a fazer esses pedais de Friburgo pra cá, pra chegar em casa logo. Às vezes eu ia na segunda-feira, de manhã cedinho. Levava 4 horas pra chegar lá. E no final de semana, domingo, era o pedalzinho de mountain bike com a galera aqui. E assim começou. Foi concomitante com o hockey que a gente jogava. Pois é, isso que eu ia falar. Tem a época do hockey ainda. Tem a época do hockey. Pô, mas naquela época você não pedalava direto ainda, não, cara. Você pedalava, eu lembro. Mas não era assim. o hockey que era o teu foco. Né? Era o foco. E aí eu fazia isso. Vinha, que eu queria chegar logo pra jogar. Aham. Né? Vinha pedalando, chegava aí, meio acabado, mas ia, né? E assim foi crescendo em mim essa coisa da bike, né? Aí teve um período que o hockey ficou mais forte, né? Foquei lá no hockey, a bike ficou meio de lado. Mas aí na faculdade, 2009, que o hockey deu uma queda e os times foram acabando, aquela coisa, né? Passou a fase um pouco. Aham. E aí eu comecei a pedalar. Um amigo nosso comum, Badini, Rodrigo Badini, ele me falou que ia ter uma corrida em Petrópolis. Na verdade, ali de Xerém para Petrópolis. Era uma VO2, VO2 aqui do Rio, que tinha uma bike, uma premiação, era uma bicicleta da Caloi de carbono na época. Bom, aí eu fui correr. Larguei lá no final do pelotão, assim, eram 400, 500 inscritos. Eu larguei em último, junto com o Corujinha, que foi na prova. E eu fiz 41º geral, assim. Caraca, lá, que maneiro, todo cara. mundo, só subia passando. Falei, pô, esse negócio tá legal, sabe? Tô Tem um curtindo. jeito pra isso. E aí eu, dali comecei na outra corridinha. Eita. Opa. Tá legal aí, gente?
Hoje, eu acho que não chegou a cair não, cara, mas vai, continua. A princípio o Wi-Fi tá legal aqui, cara. Pode continuar, Adorno. E aí, pô, fui me empolgando e comecei umas corridas amadoras, né? Fui indo e tal. Aí fui correr em Campos do Jordão. Aí o negócio já deu uma crescida. A mesma corrida, a VO2 de Campos do Jordão. Aham. E aí, pô, eu tava liderando a prova, sendo na categoria amadora, mas eu tava liderando geral a prova. Junto com os profissionais. Adorno vai ter que falar mais perto do Oi. microfone, cara. É Tá. só você puxar ele pra puxar ele perto de aqui. você. Tá legal agora? Tá, melhorou bastante. E aí eu comecei a liderar a prova. Assim, quando eu vi que não tinha ninguém, era só eu e os profissionais. E aí eu falei, cara, eu vou ganhar essa bicicleta. E aí quebrei o câmbio. Que isso, E cara? fiquei mordido. Tem uma foto minha na revista. Eu Sentado. lembro dessa história, você já me contou isso. Isso. Agora que eu tô lembrando. Eles fotografaram, porque eu tava lá na ponta e de repente todo mundo viu, assim, quebrando o câmbio. E eu tentando ajeitar e eu sentei no meio fio, assim, sabe? Tipo, cara, acabou a Desolado. prova aqui. Foi. E aí eu ainda consegui dar um jeito e completei a prova, né? O objetivo tinha que pelo menos completar. Aí consegui completar, empurrei, carreguei e cheguei. Mas aí dali foi... Aí comecei Cara, a prova atrás não da te deu na hora ali aquela vontade de jogar bicicleta longe? Não, cara, eu queria ganhar o raio da bicicleta da Kawai na época. Ah, mas na hora que o câmbio quebrou, tu já sabia que Pô, não tinha mais. Então, aí teve uma hora que eu consegui dar uma ajeitada, encaixei uma coroa do meio com um peão do meio e ficou uma marcha legal. E eu comecei a passar todo mundo de novo. Mas aí quebrei de novo, aí explodiu tudo e aí foi só empurrando mesmo. Cara, teu negócio é quebrar peça de bike, né? Igual lá no Bike Noel. Cara, eu quebrei muita coisa já. Não, agora você quebrou o pé de vela, não foi? Quebrei. O teu pé de vela que você quebrou lá no Bike Noel é Shimano? Não, era o Canon dele, holograma. Mas eu já quebrei o Shimano Não, também. senão eu ia falar que tava naquele recall lá Não, do... eu quebrei. Eu tive um do recall. Eu quebrei. Ah, tu teve? Tive. E Foi um quebrou, né? Quebrou, claro. Ah, mas mesmo que não fosse no recall, tu ia quebrar também, cara. Quebrei. Monstro. E aí você começou a treinar forte. Foi, aí comecei a empolgar. Mas vem cá, e essa época eu não lembro. Nessa época, aí você não abandonou o hockey nunca, cara. Não, acho que Você o Hockey que treinava me com a abandonou. galera lá embaixo. Eu Isso. lembro. Eu que saí, eu larguei. É, mas a galera foi saindo, o pessoal indo pra faculdade também, fora daqui. Aham. E aí o time foi se desfazendo. E isso aconteceu, acho que com todos os times. No Rio de Janeiro hoje tem, assim, um grupo que joga, não tem mais time. É, bem né? pequeno. É. E aí, pô, eu tinha que fazer algum outro esporte. E eu nunca fui bom em futebol, vôlei, nada disso. Nunca foi a minha praia. Né? Eu me encontrei no hockey e na bike. Eu falei, Aí, galera, ó, sem te cortar, mas já te cortando. Nossa pesquisa aí. Mais um que senta aqui que fala que foi pra bike porque não estava bem no futebol. pô, não Se a tem gente como, fizer uma cara. enquete, cara, todo mundo que a gente pergunta, começou por que na bike? Ah, pô, eu não mandava bem no futebol e tal, e chegou no Pô, mundo da bike. Tem o Hudson Malta. É, sim, Teve uma época que fotógrafo. ele tinha um site também. E ele fez uma chargezinha que era um ciclista, né, de sapatilha, assim, com a roupinha, chutando a bola de futebol e a bola furada, assim, pela sapatilha. Cara, que charge legal. Eu nunca mais esqueci disso. Pô, maneiro mesmo, cheio de simbolismo, né, cara? Muito Perfeito. maneiro. Foi assim, perfeito. Ah, o Hudson manda bem pra caramba. Ele tá agora fazendo umas artes lá pro pessoal do... Acho que esse é o nome do outro podcast que tem de ciclismo. Gregário. Gregário? É. Ah, pô, maneiro, cara. De vez em quando eu vejo umas charges dele lá. Pô, Acho que ele faz, todo episódio ele faz uma pra galera lá. Mas e aí você foi abandonando um pouco o hockey Foi. e aí você substituiu pelo ciclismo. Foi. Então, cara, foi 2000 e... Eu lembro que eu me formei em 2004. Sim. Aí eu entrei na faculdade quando você se formou. E eu me formei em 2009. Você mudou de faculdade, né, na verdade. Foi, cara. Eu fazia engenharia em Friburgo. E aí voltei, comecei a fazer direito quando você tava no último período. Na FES. Aí eu ir pra comecei. faculdade era mole de Pô, ia de bicicleta, bike. né? Ia Aí de era bike. mole. Já ia pra Friburgo. Pô, não, era fácil. Cara, aí, galera, olha só, pra vocês que não são de Terê, só pra entender que a gente tá falando de uma cidade pra outra, são quantos quilômetros? 69. Mas de tem estrada. altimetria. É, ela é dura Tem pra muita caramba. altimetria. Aquela Você cidade- sabe quanto que é de altimetria? Não sei, Eu não sei porque eu nunca fiz. não sei, mas vou te falar, é dura. Ou É dura, estradinha, cara. desgraçada. De carro já é chato de fazer, cara, imagina É. de bike. Pô. É chato. Não, e outra coisa. Pô, tu ainda estudar essa parada toda, meu irmão. Caraca, Eu carregava mochila, carregava Pois é. livro. Pô, era doideira. muito loucura. Era cara. muita vontade de voltar pra casa. E como que... aí você fazia mais esse ciclismo que a gente tá falando? Era mountain bike ou era ciclismo de estrada? Não, então, nessa época, já em 2008, né, 2009, que eu comecei a competir, Aham. era de estrada.
Era só ciclismo de estrada. Aí tu mountain bike, Tu abandonou a mountain bike. Eu tinha ela, mas foquei na estrada. Mas daquela mountain bike que você falou, que era das antigas, Sim. você chegou a ter outra mountain bike e abandonar ou não? Foi ela que já ficou abandonada e já foi pro ciclismo de estrada? Foi ela. Foi a mesma bike de 2000. Em 2009 ainda tinha a mesma bike. Entendi. E aí, depois eu acabei trocando por influência do meu irmão. Eu fui trocando, aí cheguei numa bike boa. Aí isso é outra história. Entendi. E aí você começou a treinar ciclismo de estrada? Sim, de estrada. Aí treinava com a galera aqui ou... Eu sempre treinei muito sozinho. Mas você tinha Nessa treinador? Não. No início era assim. Tinha pouca gente andando. Hoje o ciclismo aqui desenvolveu muito. Aham. Tá me ouvindo legal? Mais ou menos. Se chegar um pouquinho mais perto aí. Tá. Nessa época tinha pouca gente rodando, sabe? Hoje, pô, sei lá, não dá nem pra comparar com o que era. Então tinha uma galera que rodava assim final de semana e tal, mas era muito, sabe, não era muito fiel aquele público ali que andava. Então eu rodava sozinho. E aí eu comecei a rodar cada vez mais, me adaptar nos horários, rodar de manhã cedo, final de semana era sempre. Então eu comecei a ganhar um volume ali, por causa das corridas. Porque eu comecei a desenvolver aquilo, gostar de ir pras corridas, era legal pegar, viajar, né? Então, mas me explica o seguinte, como que você entrou nesse mundo? Porque nessa época que você está falando, não é uma época que a gente tinha tanta informação. Não. Né? Você não, hoje em dia, você sozinho, você fala assim, vou começar a entender não sei o que lá. Você vai ter YouTube, Google, uma série de coisas, você tem muito contato e você sozinho, dentro de casa, você se ajusta. Mas naquela época não era assim. Não, era só Como é que você conseguiu as informações das provas? Pô, naquela época tinha assim, os sites. Esse site que o Hudson tinha era um dos sites que divulgava as provas do calendário da Era muito vlog não, era blogs, né? Blog, ou site mesmo, mas assim, era uma coisa ainda muito arcaica, assim, né? Então, às vezes você ficava sabendo de uma prova, alguém falava, aí numa prova você já sabia da outra, e aí, mas com a internet a coisa foi divulgando. Mas em 2010 aquilo começou a fluir muito fácil, né? Tinha muita gente daqui de Terê que competia? Mais ou menos, assim, não às muito, vezes, né? Aqui competia legal, assim, uns 4, 5, assim, que iam mais. Que iam nas entendeu? provas. E aí você conseguia pegar informação dessa galera Isso, também. a gente trocava essa informação, às vezes ligava e tal, e ia sabendo, entendeu? Entendi. E aí você fazia os teus treinos mais sozinhos. E era na cabeçada mesmo o treino? Era assim, pô, vou daqui até Friburgo, vou daqui até Petrópolis, vou dar a volta de São José, e era assim, era só andar. Tu nunca se preocupou em, vou fazer intervalado, Z2, frequência cardíaca você acompanhava? Não tinha nada disso. Tinha um Katai daqueles com fio que se desse mole estragava o negócio. Não, e você tinha que regular pelo tamanho da roda. Aquilo era o que eu tinha na época. E na frequência cardíaca, máximo era cadência. Máximo. Pô, a cadência era mais do que frequência cardíaca. Pô, a frequência cardíaca era mais fácil você ter do que a cadência. Aí, pô, vou te falar que só em 2012 que eu comecei a ter frequência cardíaca e cadência legal, assim. Que foi quando eu comecei a ter treinador e tudo mais. Mas até então foi só na cabeçada. Só na cabeçada. E mesmo assim você conseguiu desenvolver Consegui. muito. Porque eu sempre fiz umas doideiras, né? O pessoal fala que e realmente eu fazia, cara. Era assim. Pô, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer a volta de São José. Tá, o que eu vou fazer amanhã? Vou fazer a volta de Friburgo, 200 quilômetros. Emendava 150, 200, no outro 170. Ia fazendo, porque tinha que fazer volume. Eu fazia volume o tempo inteiro. Pô, e isso daí de uma certa forma mostra como que o treino de volume é importante, né, cara? Que a galera dá uma vacilada nesse ponto. Por exemplo. Dá. Mas hoje tem umas teorias já diferentes, que dependendo do volume não é tão mais importante. Sério? Eu tenho visto algumas coisas nesse sentido, mas o que mais ou menos? Não, porque hoje substitui muito treinos curtos com força do que propriamente o treino longo de endurance, né? Você consegue substituir trocando o estímulo? Pois é o que estão dizendo, né? Mas eu, sinceramente, eu gosto de sentar na bike e rodar 6, 7, 8 horas em cima daquilo. Cara, não posso falar? Eu não entendo. Cara, eu sou um cara que adoro pesquisar e ler sobre as coisas. Não é à toa que eu tô fazendo esse podcast aqui, porque eu gosto de conversar sobre essas coisas, né? E assim, todo mundo que sentou aqui, só sentou gente fera até hoje aqui, tá? Pra conversar. Pode abrir cada podcast e ouvir. Quando a gente chega nesse assunto, todo mundo fala do tal do chá de selim. Entendeu? De uma forma ou de outra se fala no chá de selim. Então, assim, até hoje não sentou ninguém aqui que falou assim, não, você pode fazer um treino de tiro específico assim assado, que você não precisa treinar volume.
até hoje. Pois é. Você é o primeiro que fala isso e você não tá dizendo que acredita tanto nisso, né? Você falou que tem... Já tenho visto coisas nesse sentido. E não que você viu e falou assim, não, isso daí funciona, é dessa forma. Não, nunca experimentei e eu gosto de andar. Gosto de ficar muito tempo em cima da bike. Tá, e agora me fala o seguinte, nessa época, a tua performance nas competições. Então, eu acho que era um misto da bagagem que eu trouxe do hockey com a minha idade. Eu realmente era muito forte. Cara, eu acho que tem um pouco de disposição genética também. Não sei, cara. Não, por exemplo, do teu formato do corpo, né? Tamanho da perna, talvez, ou não? Talvez, né? Porque dizem que pro futebol tem a disposição, às vezes, aquela perna de alicate que é melhor pra jogar, né? Eu tenho a perna bem retinha, meu joelho encosta no Não, e você outro. tem uma perna, é o cavalo longo, né, que fala, né? Eu acho que isso deve influenciar. Também né? acho. Não talvez pra uma escalada, né? Mas numa prova... Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Você aguentar o sofrimento em cima da bike. Ah, é verdade. Porque você andar, você fazer um volume, isso já te traz, dependendo assim, no início, um certo desconforto, né? Mas você vai habituando aquilo. Só que chega uma hora que você começa a fazer aquilo com vontade de fazer mais rápido. Você quer fazer uma volta de 100 km mais rápido. 5, 10 minutos mais rápido. E isso começa a te criar uma resistência ao sofrimento maior. E você vai desenvolvendo. Entendeu? E aí você começa a realmente perceber que o teu corpo ele responde de uma forma diferente. Teve vezes assim que eu saía para treinar esgotado. Parecia que eu tava assim acabado, sabe? E quando eu via, batia todos os meus tempos. Que maneiro. Entendeu? Então assim, você começa a superar, é a hora que você começa a passar do teu limite e começar a crescer mesmo. Pô, e é o melhor feedback que tem, né? Pô, Porque uma coisa, tipo assim, é maneiro quando alguém vira pra você e fala assim, porra, Dorno, tô te acompanhando aí, você tá evoluindo cada dia mais. Isso é maneiro, você ter esse reconhecimento. É legal. Mas quando você para e você vê os números e você mesmo percebe que você tá evoluindo, é muito maneiro, né? É muito maneiro, quando você tem um tempo bacana, assim, que, pô, o tempo a ser batido, ou que você consegue chegar num tempo legal, pô, isso é muito gostoso, é estimulante. Aham. E esse resultado para as provas, jogando para as provas em si, você estava conseguindo fazer... Pois é, eu comecei lá em 2009 naquelas provas assim, amadoras, eu comecei a ir bem nas provas amadoras, até que um dia viraram, pô, vamos correr na Elite. Falei, pô, cara, correr na Elite... Quem foi que botou essa ideia? Marcelo Gil. Não, vamos correr na Elite, dá pra correr na Elite. Tá bom, vamos correr na Elite. Aí fui correr na Elite, rapaz. E como é que foi? Porque esse é o tema da nossa live, né? Eu botei lá, pedalando com a Elite. Correr na Elite. Correr na Elite é o auge do sofrimento. É muito sinistro. Cara, é muito sinistro. É muito sinistro. Um pelotão ali, por exemplo, as provas que acho que são clássicas no Rio de Janeiro, ali na terra do Flamengo. Uhum. Cara, é sofrimento o tempo todo. A frequência cardíaca média minha era 170, 175 batimentos durante uma hora. E eu achava que a minha tava alta. Não, dava a impressão o tempo todo que você ia morrer. É assim correr na Elite, porque é o tempo todo aquela pressão dentro do pelotão. Você praticamente não tem um descanso, sabe? São muito, você acelera e freia essas provas planas de circuito o tempo todo. Cara, eu fiz uma prova dessa ali em Niterói. Foi ano passado? Ano passado. Foi eu, Paim e Anderson. Lá em Niterói, era circuito, assim. Sim. É maneiro, né, cara? Não, é maneiro. É uma prova que não tem uma altimetria muito alta, é bem baixinha mesmo. Sim. Só que você se engana porque você fala assim, não, vou embalar e vou. Porque você embala, mas você freia pra fazer uma curva de mais de 90 graus, né? Sim, porque você faz um cotovelo, aí você volta, aí você freia de novo. Só que, pô, se você estiver mal posicionado ali no pelote, cara, aquele efeito de chiclete. Exatamente. É horrível, a pior coisa. cara. Ficar como último no pelotão é a pior coisa. Ali é a sentença de morte. Porque, cara, o pelotão ele vem embalado. Aí, como é um grupo muito grande, eles não conseguem tangenciar direito. Uhum. Aí vem todo mundo freia, a velocidade fica muito baixa. Só que o pessoal não vai embalando numa boa. O pessoal sai acelerando com tudo. Então estica o pelotão, porque tem gente que ainda tá freando e tem gente que tá acelerando. Então fica aquele estica e você vai. Então quando você percebe assim, de repente o da frente tá acelerando, o outro tá acelerando, você tá, sabe, sufocado ali. Aí quando você chega que dá aquela... Respirei. Aí o pelotão freia de novo e começa tudo de novo. Cara, e cãibra, tu chega a bater?
Não tinha câmera. Nunca tive esse problema. Tu já quebrou em algum pedal? Quebrar que eu tô falando não é quebrar câmbio, peça de bike, não. Não, Quebrar. Já. Você. Já quebrei, cara. Já quebrei. Não consigo imaginar, cara. Pô, olha, uma vez que eu quebrei assim bonito foi em Conservatória 2018. Provinha maneira, tá? Cara, eu Na larguei. subidinha, meu irmão. Eram 160, 140 quilômetros de prova. E eu tava nessa época, pô, meio destreinado, meio, né? E aí, pô, eu larguei com a faca nos dentes, lá na frente, subindo com o pessoal da ponta. Andei os 70 quilômetros, legal. Te juro, quando bateu 70 quilômetros, eu lembro que tinha um negócio de paralelepípedo, assim, bateu ali, 70 quilômetros. Parece que alguém pegou o disjuntor e desligou, assim, cara. Eu senti que a bicicleta pesou, assim, de uma forma, e de repente eu não conseguia mais andar. Eu sei que todo mundo me passou. Todo mundo. Eu cheguei, assim, dos últimos. Cara, me arrastei pra chegar. Eu não lembro se foi 2018. 2018 não, 2008, que você tá falando, ou 2018? Essa agora foi 18. Ah, não, eu fui lá atrás, pô. 2008, não, 2010, por aí, você foi ou não? 2010. É desafio, né? O desafio Tour do Rio, conservatória, não é... Essa aí que eu tô falando foi do desafio. É, do desafio. Rio. Essa foi em 2018. Ah, tá, não, a que eu fui era bem... Não, bem... foi Gran Fondo. Foi Gran Fondo. A Alessandra falou aqui desse Gran Fondo, foi 160 km a prova, não foi? Isso. Que ela comentou que foi nessa prova. Isso. Pô, punk em 160 km, cara. E eu não conseguia nem entrar na roda depois. Quebrado, totalmente. Eu entrava assim e ficava. Eu lembro que eu fui numa bem mais antiga lá, foi um desafio Tour do Rio, e assim, a gente largou, cara, experiência zero, estratégia zero, tava eu e Badini, cara, a gente foi na cabeçada, assim, e aí você subia, tinha uma serrinha que você subia, aí pegava um plano, fazia a volta, e porque essa serrinha era sobe, desce, plano, aí fazia a volta, sobe e desce chegada. Isso. Aí eu lembro que eu subi bem. Aí desci, beleza, fiz a volta. Aí quando eu fui subir pra voltar, eu subi. Só que no finalzinho, cara, eu passei, sei lá, uns 10 malucos assim, e aí deu cãibra na perna. E aí, o finalzinho pra descida, eu perdi toda a velocidade. O pessoal me passava meio que assim, pô, o cara passa a gente na subida e na descida ele tá descendo assim tão devagar, e eu cheio de cãibra, cara. Eu falei, cara... Pô, não, teve uma vez, 2014, eu tô pra ir nessa prova de novo quando eu tiver treinado. É do lado de Campos, eu esqueço o nome da cidade. E era uma prova lá de mountain bike, pô, calor danado. E eu tava lá na frente, andando benzão e tal, mas eu senti que o sol tava pegando, né? Uhum. Aí tinha uma subida que ela tinha um nome, o segmento dela, chamava Morte Súbita. Olha o nome do negócio, cara. Cara, Morte Súbita. Eu tô tentando lembrar o nome aqui da cidade. Mas eu sei que eu vim, e quando eu olhei a subida, eu levantei do Cilim e de Coroão, que eu, nessa época eu só andava na 39, na mountain bike, acelerei pra subir, cara. Quando bateu na subida, as minhas duas pernas travaram. Cara, eu não consegui. Aí a bicicleta ainda virou assim de lado, meio que atravancou o caminho, sabe? Aí tinha um cara do bombeiro, assim, que tava auxiliando a prova, o cara me tirou de cima da bicicleta. E eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo? Eu tava forte, mas as minhas pernas simplesmente travaram. Aí eu subi eu levei, sei lá, 1 hora pra subir aquela desgraça. Aí eu tenho um trauma daquele lugar. Morte súbita. Morte súbita. Foi literalmente o que aconteceu contigo, cara. Eu vim pegando no caminho, e no final eu fui, acho que o penúltimo no tempo daquela subida. Aqui, eu vou te contar, quer dizer, vou contar em público agora São mico. Fidélis. São Fidélis? São Fidélis. Ó, eu vou te contar um mico que poderia ter sido o maior mico da minha vida, cara. Subi na Serra de Itaipava, acho que a gente tava terminando de fazer a volta de São José, alguma coisa assim. Subi na serra, eu já tava quebrado. Cara, do nada, as duas pernas embolaram a coxa aqui. Cara, do músculo ficar uma bola assim gigantesca. Só que, pô, as duas, na subida, eu não conseguia nem continuar girando, nem desclipar. Eu simplesmente fiquei parado, a bicicleta foi perdendo velocidade. Até cair. Aí eu caí pro lado, cara, igual igual uma estátua assim. E eu caí, e eu não conseguia desclipar depois de caído, porque a câimbra continuava contraindo tudo. Eu fiquei caído como se eu estivesse pedalando ainda, assim, parado na bicicleta, ridícula a posição. E eu só pensava assim, eu falei, meu Deus, vai passar alguém aqui, cara, vai me ver nessa posição ridícula aqui, vai me zoar. E a perna não melhorava, eu ficava assim, vai, melhora pra eu conseguir pelo menos desclipar. Aí eu consegui desclipar,
desci da bike, cara. Quando eu sentei assim, que eu levantei, né? Que eu bati a poeira assim. Embolou Quem passa desse ano? Não, quem passa desse ano? Henrique Avancini. Cara. Aí eu fiquei pensando assim, cara, tu imagina o mico, o cara passar e me ver caído na posição de pedal, assim, cara, ia ser ridículo. Eu falei, foi por pouco, cara, ele ia me zoar ali, com certeza. Cara, mas porra, aí beleza, vamos voltar a falar de você aqui. Aí você ia nessas provas e já tava pegando os resultados maneiros ou... Sim, eu tava fazendo pódio nas categorias amadoras e tava gostoso. Aí fui pra Elite. E foi pra Elite. Fui pra Elite. Aí tu sofreu lá no Rio. Sofri, cara. Eu corri na Elite, 2010, 11, 12, né? Foi muito tempo, então. Foram, cara, foram E você você entrou em alguma equipe? Não, ou... aí que era o negócio. Eu não tinha equipe. Então a Elite no Rio tinha equipes, né? Pois é. Na época tinha a FW Engenharia, que os caras andavam muito, era uma equipe bem forte. E eu tava ali com outros correndo avulso dentro daquela categoria. Então assim... E tu fica meio rendido, não fica? Fica, cara. Porque você correr... Uma coisa, por exemplo, uma prova de serra que você tá subindo é diferente. É diferente. Você individualmente consegue se destacar. Existem estratégias, mas eu acho que assim, a força, não no sentido de musculatura, mas a força do escalador, ela acaba suplantando um pouco essa questão das estratégias. Agora, quando você pega uma prova de plano, que seja circuito, ou que seja uma prova de longa distância, né? Pô, uma equipe estruturada faz muita diferença. Mas é assim, muita diferença. Faz, cara, porque se você vê o nome do nosso podcast, né? Vem na roda. Então, tipo assim, a gente tá falando de transferência, quase que uma transferência de energia. Sim. Né? Você sacrifica um em prol do outro, você tá resguardando. E você não tem quem vai se sacrificar por você. Você pode meio que de sugador ali de roda e... Mas aí o que acontece, né? Você ali, quando tá num grupo... Você tem aí... Puxa o microfone pra você, cara. Aí, tá show. Tá bom? Quando você tá ali no pelotão, você tem aí 30%, 40% de economia, de energia. Pô, é muita coisa. É muita coisa. Então, se você tá numa equipe, né, que ela tá com o objetivo de fazer pódio, né, óbvio, e eles estão ali, vendo que você tá na roda deles, eles começam a mudar a forma e começam a bater pra te esgotar, até você sobrar na roda. E era isso que acontecia. Eles iam... Aí daqui a pouco, por exemplo, na época era Fabiano Mota, Fabielle, Alvimânio, Alvimânio, desgraça. E outros, né, Davi. Eles, eram todos muito fortes. Cada um tinha a sua característica e tal, mas todos eram fortes. Então, você ficava no meio deles ali, e eles se revezando, fazendo a estratégia e te cansando. Então, chegava uma hora que mesmo que você fosse na roda deles, você não ficava ali na roda bonitinho, porque eles iam te minar, faziam as fugas, eles mesmos escapavam de dentro do próprio pelotão que eles formavam. E isso porque o pelotão inteiro já tinha sobrado, né? Então, assim, é muito difícil você sozinho correr com uma equipe estruturada. Isso até porque se você tiver... Aí, vamos lá. Olha o meu raciocínio, e aí é maneiro tu me falar se eu tô viajando na maionese. Mas eu acho que eu não tô, não. Mas vamos lá. Você tá lá na ponta. Tô falando do pelotão da frente. Sim. Você tá sozinho, você tá avulso. Sim. Né? Tem uma equipe dominando ali na frente. Não é prova de etapas, é uma prova única, Uma uma clássica. Você tá ali na frente, ou seja, você tá disputando com quem tá ali. Sim. Tem chance de ganhar. Sim, se for pro sprint. Você tá com uma equipe que tem, vamos colocar, 5 camaradas ali da mesma equipe. Cara, os caras podem simplesmente combinar o seguinte, 3 aqui, em dado momento vai imprimir uma fuga. Exatamente. E os outros 2 que vão ficar, ou até sai 2 e ficam 3, os que ficarem vão segurar o ritmo. Eles não vão, às vezes, também imprimir uma fuga para te deixar de lado. Eles vão segurar o ritmo para a fuga ganhar distância. Exatamente. E você ficar para trás. Aí depois, um de cada vez vai saindo, faz o ataque, a outra segura, ele encaixa e vai. E daqui a pouco o outro faz a mesma coisa e você começa a tentar a não ficar. E aí você começa a se desgastar, porque sai um, você vê que vai acontecer, você vai. Aí daqui a pouco ele vem o outro, sai e vai lá pra frente. Aí você tenta, já era. Ou seja, você toda hora tá tendo que atacar, enquanto os caras, cada um ataca em um momento. Exatamente. Então, assim, do teu ponto de vista, no ciclismo de estrada, a coletividade ali, a nível de equipe, faz diferença. Faz toda a diferença. E aí você correu avulso por quanto tempo? 3 anos. Os 3 anos foram avulsos. Você chegou a correr em alguma equipe ou não? Não, eu corri assim pela seleção do Rio, né? Porque
Mas é diferente, não é? É diferente, porque assim, na época, a FW, ela era a equipe do Rio principal, e ela foi fazer parte do Tour do Rio. Então, aqueles atletas dali, eles já ficaram praticamente fora da classificação de ranking para a seleção do Rio, porque eles já estavam, né, dentro do evento, e tinham criado a seleção do Rio para participar do Tour. Então, os 6 primeiros da seleção do ranking do Rio, tirando os da FW, ficaram na seleção, que foi o meu caso. Eu fui um dos 6, eu fui em 2010 e 2011 pro Tour do Rio. Aí sim, a gente tinha uma equipe, mas era uma equipe que não era uma equipe que treinava junto, era uma equipe que foi e tal, se conhecia da prova, mas não estava habituada, Não né? é a Não mesma era treinada coisa, cara. para aquilo, não é a mesma coisa. Você lembra da Data Rua aqui? Em Lembra? Teresópolis? Pô, tu chegou a fazer o treino com os caras? Não. Meu irmão, os caras têm um entrosamento entre si Sim. que, pô, na hora que eles falaram assim, não, galera, agora a gente vai fazer o treino tal, aquele... Cara, eu não vou falar o nome, que é a expressão em francês, mas é o carrossel. Sim, Que você não para, não é assim, cada um puxa 1 quilômetro, não. Você vai revezando. Meu irmão, é perfeito a sintonia dos caras. Sim. Você tem que ter treinamento pra você fazer isso daí. Tem, Não tem que é. Você não acha que você vai chegar a gente agora e falar assim, vamos fazer essa parada, vai ficar muito Não, tosco, vai entendeu? todo mundo errando em bola, aí um perde o time, abre demais. Não. E quando encaixa o carrossel, cara, você sente que aquilo te puxa. Fica fácil, a velocidade sobe muito. Por isso que esses pelotões andam a 60 por hora. Eu já vi isso. O pelotão andando a Eu 60 tava falando- assim, como se fosse nada. Tava mostrando. Eu postei lá no grupo, foi ontem, não foi? Os números do Pogacar. Tu Eu viu? não vi. Nos últimos 30 segundos, o cara fez uma média de 63 km por hora nos últimos 30 segundos de prova, do Milano-San Remo, não é isso? Milano-San Remo. E chegou a 66 km por hora. Esqueci agora a média de potência. Mas eu acho que foi 600, talvez, chegando a botar 1000 e pouco de potência. Anda 60 por hora. Você tá treinando com o medidor de potência ou você continua na... Não, tem o medidor de potência. E o que você achou dessa tecnologia Cara, de fantástico. números, assim? Você acha que isso fez diferença? Muita no teu? diferença. Acho que faz muita diferença. Assim, antigamente os treinos, depois, quando eu comecei a fazer treino com planilha, treinador, era tudo baseado em frequência cardíaca. Então vamos voltar para esse lado, Não. que a gente chega aí, que eu queria saber o seguinte, quando que vem o momento em que você fala assim, cara, vou buscar um treinador, ou foi um treinador que te buscou? Não. Como é que foi esse... Então, em 2012, né, eu ainda estava lá correndo na Elite, Aham. e eu tenho amizade muito grande com o Wolf de Petrópolis, né, ele é até Elite do mountain bike, e ele na época estava treinando com o Hélio. Hélio, não sei se você sabe, ele era o treinador do Henrique Avancini. Não, eu não sei, É, não conheço. E aí ele me passou esse contato e eu comecei a fazer treinamento com ele, né? Com o Hélio e com o Elias, né? O Eli é HE treinamento, né? É, isso mesmo. E aí comecei a fazer o treinamento com eles. E aí mudou completamente, assim, a questão dos treinos de longa distância. Realmente, aí tinha os treinos, as longas, né? E tinha as específicas. Aí sim, comecei a fazer os sprints. Aí começou um treino de fato estruturado, né? Aham. Só que os treinos eram muito baseados em cadência e frequência cardíaca. Isso daí a gente tá falando que ano? 2012. O medidor de potência nessa época eu não ouvi falar. Ah, já era uma coisa assim nos pelotões Pro Tour, eu acho. Já tinha, mas eu acho Não que tinha, era, mas... era assim, inviável. É caro até hoje, mas era muito mais difícil o acesso e ninguém ainda Não era sabia só- lidar. Isso que eu ia Era um falar. reloginho de luxo. Pra Não, quem tinha, era isso. E não era só, é caro. Você não achava pra comprar. Porque não É. era assim você entrar na internet, no Mercado Livre e comprar Ah. num site. Não era tão simples assim. E, né? os próprios treinadores não sabiam ainda usar. Aham. Porque era diferente, é parecido, né? É diferente você fazer um treino com frequência cardíaca e com a base de potência. Então, os treinadores ainda também não estavam preparados para a tecnologia. Aham. Não se tinha, ainda não era uma coisa assim muito E aí você, útil, né, na época. e aí assim, pra você gente. ficava como todo mundo, na cadência e E na frequência cardíaca. frequência cardíaca. É. E dava resultado. Dava resultado. A grande diferença é que a frequência cardíaca, por exemplo, você tem que andar numa zona 2, zona 3. Tá. Quando você vai passar de uma zona para outra, você vai imprimir uma potência maior, uma força. Vamos falar de frequência, vamos falar de força. Você vai fazer mais força para tua frequência subir, né? Ou aumentar o giro e tal. Tudo bem. Aham. Só que o tempo, principalmente na hora do sprint, quando você faz
a tua frequência cardíaca ela não sobe instantaneamente. Você faz o esforço, aí você olha ali, você tá olhando o teu velocímetro, vendo a tua frequência cardíaca, subindo. Isso você está fazendo um esforço. Aí ela chega no ponto. Aí você começa a dosar para não passar daquela frequência. Mas aí ela passa. Ela passa. Aí você começa a se preocupar com a frequência cardíaca. A potência não. Quando ele vira e fala a você, eu quero que você ande a 30 segundos a 600 watts de potência, você pega e bota os 600 watts. E aí você faz o tempo nos 600 watts. Você não fica ali até chegar a 600 watts e pô, não. Então, assim, a resposta aí você tá treinando de fato assim, as pernas, sabe? Usando a potência. Tem que fazer 600 watts. A tua frequência, ela vai subir, vai ultrapassar, vai chegar mais a potência. Então você esquece a frequência cardíaca. Uhum. O meu foco é a potência. Claro que existe essa questão de conjugar a frequência cardíaca com a potência, tá? Só que isso tudo, você, assim, não é simplesmente usar a frequência cardíaca como referência. Sim, a frequência cardíaca, ela vira um segundo fator perto da potência. Um bom treinador, eu acho que ele vai olhar todos esses parâmetros. Mas ele vai saber interpretar. Exatamente. E vai focar na potência. E você começa a ver o desenvolvimento conforme a tua potência fica naquela zona e a tua frequência começa a diminuir. Aí essa que é a conjugação, porque quando você mantém 600 watts a 180 batimentos, mas daqui a pouco você está mantendo 600 watts a 170, o teu corpo, a tua perna já está mais forte, a sua frequência cardíaca já está mais baixa, mas você já consegue imprimir, ou seja, você está desgastando mesmo, teu corpo já está mais forte aquilo. É igual no direito, né, cara? No direito a gente não pode pegar uma lei, um artigo isolado da lei e ler. Você tem que interpretar ele de acordo com todos os outros artigos que estão ali em conjunto. É a mesma coisa, né? Você não pode pegar só a potência isolada e analisar. O treinador ele vai pegar aquilo e comparar, igual você está falando com a frequência cardíaca. Maneiro, cara. Eu não tinha parado para pensar nisso, não. É muito legal. Essa diminuição do batimento com a manutenção da potência, cara. Maneiro. Hoje eu vejo isso. Eu boto 300 watts, minha frequência está 170. Antigamente eu botava 300 watts, minha frequência ficava lá 150. É uma diferença grande. Né? É uma diferença grande. Isso, a gente está em 2012, na nossa cronologia aqui. Aí você começou com o treinador. Sim. Teu rendimento melhorou? Melhorou muito. Ele brigava comigo, porque de vez em quando eu fazia minhas voltas malucas, que às vezes não era para fazer aquilo, porque aí você fica... você quer sair para pedalar, mas hoje não é para andar 200 km. Hoje é para você andar 50 km fazendo isso aí, e às vezes você quer andar mais. Pô, preciso te fazer uma pergunta, é só um adendo aqui. Cara, isso daí não era tipo daquele assim, uma coisa é eu pedalar por diversão, outra coisa é eu seguir essa porcaria dessa planilha aqui que eu virei um robô de treinamento. Essa sensação existe? Você se sentir preso? Existe. Mas quando você está muito focado no resultado da prova e quando você sabe que naquele dia da prova você vai andar mais forte, aí você consegue respeitar e aceitar melhor isso. Porque é muito legal, você pega, vou dar uma volta, eu quero fazer isso hoje. Você pega e faz. Mas na hora que você tem a planilha, você tem que respeitar, aí você já não consegue. Então você sabe que, né, vai ter que abrir mão de certas coisas, mas para você ter um ganho lá na frente. É muito legal você chegar numa corrida e fazer o pódio. Então isso também, isso que atrai. Porque você chegar assim, do nada, e começar a fazer uma planilha sem objetivo, às vezes você vê que o cara tá andando, que tá indo pra trilha e tal, e você queria ir, que é mais longe, e o teu treino é menor, e você fica, que coisa chata, ter que fazer essa planilha, e desanima, né? Falar em trilha 2012, você tava só na estrada ou tava puxando mountain bike também? Eu até tinha mountain bike, ia numas corridinhas, até fazia um negocinho legal, mas ainda era uma Aro 26, foi bem essa migração de 26 para 29, né? Uhum. Aí em 2013, eu comprei uma bicicleta, uma mountain bike bacana, que eu tenho ela até hoje, e fui correr uma provinha, sem uma prova de circuito, que eu sou péssimo. Essa aí eu corri na Master. E fui vice-campeão estadual na prova, assim, pá. Aí falei, gostei disso. Aí comecei a competir no mountain bike também. 2013. Aí comecei a fazer os dois, mountain bike e estrada. E nessa época, a constância de provas, que a gente estava conversando aqui com o Edinho estava falando, usei o calendário do estadual para treinar como uma forma de treinamento para o Iron Biker, que era o objetivo dele do ano e tal. E nessa época que a gente está falando lá de trás, 2012, 2013, essa época aí, você tinha muitas provas ou era muito esparçado?
Cara, eu corria quase todo final de semana. Quase todo final de semana? Porque o calendário nessa época estava muito extenso. E hoje tá também, mas muita prova de mountain bike, de estrada. Aí tu tava Eu corria tudo. saiu Eu emendando ia os dois. correndo tudo. Você tá igual o Bambam. Cara, eu corria tudo que tinha pela frente. O Bambam hoje em dia muito tá fazendo igual maneiro. você, né? Que dá, ele corre. Era ter dinheiro no bolso, pum, corrida. Era só isso que eu fazia. E o resultado aparecendo. Aparecendo. Mas aí você, no mountain bike, você tava correndo Master, que você falou. Aí eu também, já em 2014, eu comecei a correr Master também na estrada. Aí você Aí abandonou o Elite. Abandonei, cara. Abandonei Elite porque eu não tinha equipe. Né? Mas antes de você abandonar a Elite, Aham. desculpa te cortar de Não, novo, falar porque você correu, pra galera entender. Falando nisso, já que eu tô falando com a galera, pessoal, olha só. Curtidazinha, se você entrou agora no vídeo e não ouviu, né, a nossa orientação no início, por favor, deixa uma curtida, dá um joinha aí no YouTube. O Dorna agradece, tá? É isso aí, Senão cara. ele vai dar na sua cabeça quando for pedalar contigo. Mas a galera pode às vezes não conhecer, imagino que conheça, mas a gente tem o Desafio Tour do Rio, que é uma etapa única e é uma prova amadora, não é isso? Sim, isso. E a gente tinha o Tour do Rio, que Isso. era uma prova de etapas que percorria, vamos falar assim, o estado do Rio de Janeiro. Isso. Inclusive tinha chegada e largada aqui em Teresópolis. Tinha. E você participou do Participei. Tour do Rio, né? Tour do Rio mesmo, é. E você fez todas as etapas? Como Não. é que foi? Conta a experiência pra Foi gente. assim, pô, foi legal e ao mesmo tempo eu fiquei triste, né? Porque eu não consegui fazer nenhuma das duas vezes, Por quê? todas. Como é que era? Então, assim, o Tour do Rio era só equipes profissionais que Aham. participavam. E tinha, 2010 e 2011, tinha a seleção do Rio, que era era equipe convidada. Que é Vamos dizer essa assim, que você tava entre os 6. Exatamente. Então, na primeira edição que eu participei, que foi acho que foi a primeira edição do Tour do Rio, 2010, Aham. largava Rio, Angra, pô, foi duro pra caramba e tal. Cheguei lá, consegui chegar em Angra. Cara, que sofrimento. Era uma das etapas bem longas e tinha aquela serra de Angra e assim, a Eram coisa... quantos km? 160 quilômetros. Me lembra a altimetria? Nessa época a gente Cara, não acho que a focava altimetria muito em altimetria. toda que existia. Eu subia pra caramba, porque subia aquela serra de Angra. Cara, que é. Cara. É a de Cunha? Serra de Cunha ou não? Serra... A serra, aquela de Cunha é em Paraty. Não. Não é- Serra de Angra normal, né? Aham. Indo daqui pra lá, vamos dizer assim, né? O caminho que eu Não, conheço. tem subida, outra, cara? né? Não Tem subida. sobe muito, sobe bastante. Não, porque Paraty é depois. Tem uma outra subida outra serra que é de Angra pra Paraty. Então acho que é essa daí, talvez. Essa daí, aquela foto que você Vai ter o colocou. Letap É? de Cunha. É nessa Deve ser subida. nessa subida. Essa foto que você colocou no podcast minha lá, assim com... Aham. Aliás, ficou maneiríssima a foto, tá? Pô, aquele dia ali eu acho que foi a maior comemoração, porque pena que eu descobri que eu fui naquele dia, depois daquela foto eu descobri que eu fui o segundo colocado, que é uma coisa assim até hoje que eu não engulo, nem eu nem quem tava correndo comigo. Que pra você ganhou. Foi. Que prova foi essa? Isso foi... Cara, eu não sei eu acho que foi algum desafio Tour do Rio. Eu acho que foi um desafio Tour do Rio, sim. E por que você tá falando isso, Didi? Pô, o que aconteceu? Nessa época eu já tava Master e Alvimânio também tava Master, Vavá também, que são... Pô, Vavá tá aí ganhando tudo que é prova, Alvimânio agora também já tá mais devagar, mas enfim, campeão sul-americano, uma série de... Esses caras são realmente feras. E nesse dia, nós largamos, eu tava junto com eles e eu fui conseguindo, né, deixar todo mundo pra trás e no finalzinho, assim, na última parte da subida, eu consegui deixar o Alvimânio pra trás. Depois só desceu. E a gente andou a prova toda junto o tempo todo e não teve nenhuma fuga. Uhum. Então, quando eu cheguei, eu tinha absoluta certeza que eu tinha ganhado. Você tava na ponta. E não largou assim, Elite, encaixada na Master, ou largou... Não, largou Elite, deu um tempo e largou a Master. E eu tava no pelotão na frente, eu não vi ninguém ir embora. Então, assim, eu não vi o primeiro colocado ir embora. E se tivesse alguém ali com a gente teria Comentado. combatido, né? E Não, pelo menos comentado, né? Então, assim, quem ganhou? Eu não vi durante a corrida o tempo dele. Eu, assim, às vezes falar isso, eu e o Alvimânio, a gente tem certeza que ele tava no pelotão, largou junto, não sei se largou errado e tal, e ganhou. Entendeu? Mas é uma coisa que... Mas enfim, Que ano que foi isso? 2000 e... Deve ter sido 13, 14 também. Nessa época eu não sei se o sistema de controle
Era tão Eu bom. acho que era o tempo de largada, então ele fez o tempo lá, o meu também, mas não sei. E se foi com a Elite, andou mais rápido, né? Em tese andou mais rápido, né? Então assim, mas, né, independente disso, pô, ter chegado ali na frente dele, sabe? Aquilo foi assim, pô, e aquela subida é muito dura. Não, a Muito foto, boa. cara, representa. Por isso que eu que fiz questão de escolher essa foto pra colocar ali na arte, Ali eu, que representa, sabe, uma explosão foi. de energia, né? Botou pra fora mesmo que você aquela tava. aquela ali Muito foi maneira, assim, cara. tipo, pô, eu ganhei essa prova, sabe? Aí foi a sensação. Agora, vamos pra não ficar um Tudo assunto aí. quebrado, vamos voltar lá pra Angra. Aí Isso. Isso, aí, poxa, calma aí, você fez 160 km. 160 km no primeiro dia. Quantas horas de prova dá isso, mais ou menos? Você lembra? Deu umas 4 horas. Não, acho que foi, mas 4 horas de prova largou, acho que 10 horas. 1h30, 3 horas e meia de prova, 4 E horas. vem cá, pô, tem toda aquela organização. Eu só sei como quem tá assistindo, né? Eu nunca participei. Mas você vê os carros chegando, pô, parece um Tour de France, assim, tinha os carros da organização, mas tinha os carros das equipes Sim, e tudo. sim. Você tinha essa estrutura? Tinha essa estrutura, assim, precária, mas tinha, né? No dia anterior da primeira etapa, teve um prólogo, que foi um contrarrelógio ali em Copacabana, no Leme, que a gente fez esse contrarrelógio para definir a posição dos carros no comboio de apoio, né? Aí seria por equipe Sim, por equipe. relógio? Não, o contrarrelógio foi individual, mas... Não, mas aí somatório contava da equipe. a equipe, não o A atleta. equipe, não, contava a equipe, exatamente. Entendi. E aí, nossos carros eram um dos últimos, acho que era o penúltimo. Pô, eu achei até legal o resultado, né? Que era uma equipe, assim, da seleção formada contra equipes já né, que tinham um ranking pra chegar ali e tudo mais. Mas aí, essa etapa lá de 160 km, cara, eu cheguei assim, acabado, né? Aí, no dia seguinte, a gente fez um translado, que a gente não era tão direto. Então, aí você chegava em Angra. Chegava em Angra. Aí tinha um ônibus de apoio, colocava os atletas, levava pro hotel, que foi em Volta Redonda. Aí E a tua bike? foi num caminhão, tudo bonitinho, assim, o equipamento ia e você ia lá no ônibus, chegava no hotel, tudo lá. Bike alimentação. limpinha ou não? Bike limpinha, Tu- tinha, tu- ele cuidava, o tinha pessoal apoio cuidava pra você? Tinha um mecânico da equipe, a bike toda ajeitadinha. Cara, então foi uma parada assim, muito maneira, cara. Foi, cara. Você chegava pra largar, tinha assim todas as bicicletas nos apoios, assim, das equipes, tal, equipe tal, equipe tal, equipe tal, e as bikes todas Pô, separadinhas. nesse aspecto, então, assim, era botar foi as legal, pernas pro ar e vou descansar sim, focar no que vou interessa. Né? comer e dormir. Exatamente isso. E aí vocês faziam um translado de ônibus pra onde? De Angra? Esse de Angra foi pra Volta Redonda. Volta Redonda. Volta Redonda, que foi a largada. Aí a Volta Redonda ia até Três Rios. Aí era a etapa. Para uma etapa plana. Tranquilo, assim, sabe? Tranquilo. Pelotão andando a 60 por hora. Assim, direto, sabe? Aquele Quantos km, bloco. lembra? Essa prova era mais curta. Eu acho que era 120. Mas 120 plano, num No pelotãozão assim grande, aí não tem aquele efeito do sofrimento de um pelotão pequeno que fica esticando. Aquilo anda num bloco conjunto. E você não tem nem muito meio que a bicicleta vai sozinha, porque você chega um pouco pro lado, você encosta em alguém, você chega encosta alguém, aí você fica ali controlando para não bater na roda da frente, e ali, você fica encaixado. Eu acho que se Igual aquele negócio de boi, né? eu acho que se tirarem assim você da bicicleta, ela vai junto com o pelotão, sabe? Que maneiro, cara. Aquilo fica E a realmente. sensação de estar ali naquele meio? Eu senti um pavor, cara. Caraca, se eu cair aqui, meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas tu sentiu Medo. claustrofobia? Não, eu senti um medo de tomar um tombo e ralar a cara no asfalto, cara. Todo mundo pulando, caindo em cima. Pô, às vezes quando tinha umas quedas, né? Aí você escutava aquele barulho de carbono. Já ouviu o barulho de carbono esfregando no asfalto? É um Caramba. plástico, assim, que faz um barulho de plástico. Pô, é horrível. E o cara rala muito, Nessa né? época tu já tava com uma bikezinha de carbono top. Já tinha uma Specialized Tarmac, né? Não era do modelo do ano, modelo mais antigo, mas era uma boa bike, assim. Pô, curti muito aquela bike. Aí beleza, então vamos lá. Aí vamos voltar pra etapa de Três Rios. Isso. Aí você... Pô, aí eu tava lá no pelotão, daqui a pouco, pneu furou. Cara, o pneu furou, aí eu fui pro acostamento, aí veio o carro de apoio, me deu outra roda. Só que no Tour, diferente do que a gente vê nas voltas, eu não acho que todas as voltas sejam assim. Mas o que acontece? Quando você tem um problema mecânico, você tem o apoio e você pode pegar um vácuo
daquele carro até chegar Se tiver na caravana, pode. na caravana para chegar No pelotão. no pelotão. No tour não podia. Então o que aconteceu? O pelotão, a 60 por hora, quando eu furei, eu fui sair do pelotão. E o pelotão continuou a 60 por hora, direto. Eu parei. Cara, como que eu, parado, o pelotão, até esperei o meu carro, que era o penúltimo a chegar, para me dar uma roda, como é que eu vou buscar um pelotão a 60 por hora sozinho? Eu não busco. Quer dizer, dependendo de quem foi, os caras... De repente o Pogacar... Rapaz, o cara tá sinistro. Mas sem vaga. Não, mas sem sim, nada, não tem como teve pegar, como. cara. Aí eu ainda tentei, aí teve a ambulância, que era o último carro, entrei atrás daquela ambulância, assim, eu ia quase que beijando a ambulância no vácuo, mas aí veio um carro da fiscalização da prova e tchau, me cortou do evento. Então essa foi a minha... Caraca, tu foi cortado por Fui conta da cortado. ambulância. É, porque não tinha mais como buscar, né? E aí não possível, né? Aí foi Ué, e aí eliminado. você fica fora da... Fica fora. Fica fora da volta, né? Não, aí, A volta aí de Três Rios, eles vinham pra Terê. não, na época, a primeira foi Três Rios. De Três Rios ia pra Friburgo, cara. Não ia vir pra Terê. Pô, era punk. Pô, é mais punk ainda. Pegava, passava por aqui e ia pra estrada de Friburgo e chegava no centro de Friburgo. Pô, aquilo foi assim, essa Depois etapa aqui era dura mudou, também. então, pra Depois chegar que em Terê. mudou, aí era de Friburgo, ia para Rio das Ostras, e Rio das Ostras vinha para o Rio. Depois passou a ser Rio Angra, aí eu acho que tinha esse traslado ainda, Volta Redonda, aí acho que passou a parar em Três Rios. Aí de Três Rios, parava em Três Rios, aí começou a vir para Teresópolis. Parava em Teresópolis, aí de Teresópolis... Só fala mais perto do microfone, Dorne. Aí eu já não lembro se de Teresópolis, eu acho que aí mudou, deixou de ser Rio das Ostras e passou a ser Cabo Frio, né? Aí teve alguma alteração de percurso. Eu não lembro, cara. Eu acho que eles saíam daqui em direção Não, a Rio das Ostras, Rio sim. das Ostras, cara. Só que antes era Três Rios, Friburgo para Rio das Ostras. Depois passou a ser Teresópolis, e Teresópolis descia a Serra do Rio, ia ali Parada Modelo, Isso. 122, subia a Serra de Friburgo, entrava para Lomiar e descia. É isso aí. Aí eles subiam a Serra de Subia a Friburgo. Serra de Friburgo e depois pegava de Lomiar. Tinha. Eu não lembro dessa estrutura do Tour do Rio, porque na época eu realmente não acompanhava ciclismo. Hoje em dia eu gosto de acompanhar, então eu acabo entendendo um pouquinho melhor. Mas você tinha as pontuações em... Como é que chama? Tempo, né? Era por tempo. Não, por exemplo, as metas de montanha, que aí quem chegasse primeiro... Tinha mapinha, colava adesivinho dos pontos no quadro da Chegou banda. nessas duas etapas que você fez, 1h30, né? 1h30. 1h30. Você chegou a ter alguma tentativa de pegar meta ali ou não? Então, na segunda vez que eu fui, quando chegou a Serra de Angra, assim, tava o pelotão, eu olhei assim o pelotão devagar e falei, dei um tiro e fui, mas daqui a pouco o pelotão veio, me engoliu, me atropelou e me deixou pra trás. É o famoso alguns minutos de fama ali. Se fosse hoje em dia, tu ia ter um videozinho pra postar no Instagram, né, pô? Não, tem umas fotos assim engraçadas, né? Cara, mas olha só, deve ter sido uma experiência muito maneira, por mais que tenha sido só duas provas, né? Duas etapas. É quase a metade, né? Pequena, assim, né? Não, é quase a metade, cara. Não, eram São 4 7, etapas, né? Não, eram 5 ou 7 etapas. Agora, 5 etapas. 5 etapas. 5 etapas. Não. Falar nisso, mandar um abraço pra Luísa Jucá e pô, Tour do Rio podia voltar, né, cara? Ela Podia, tá, né? tá aí firme e forte com os desafios, mas... Eu ouvi dizer que ia voltar. Não sei. É. Pô, mas que prova maneira, cara. Mandar uma mensagem pra ela, quem sabe se eu não consigo trazer ela aqui pra conversar com a gente. Acho Pô, legal. meio difícil, mas eu vou fazer o convite pra ela, cara. Isso aí, legal. Pô, eu achava muito maneiro essa prova, cara. Eu lembro de eu subir a Serra de Itaipava pra gente chegar naquela curva aquela curva da ferradura, Sim. antes do mirante, Aham. pra ver o pessoal passar ali. Eu não lembro se foi, mas ali eu acho que foi um desafio, né? Eu acho que foi um desafio. Não, que várias teve- etapas do Tour do Rio passavam ali. Mas eu acho que essa que eu fui ver era um desafio. Aí eu lembro que depois tiraram uma foto e era foto do site do Tour do Rio. Aham. E tava eu lá no meio da foto, sentado, esperando a galera. Cara, pra tu ver como que era sinistro, não, a palavra certa é tosco. Foi eu e Badini subir pra assistir. Cara, a gente parou acho que 4 vezes pra descansar na serra, que a gente tava morrendo. Tipo, 8 km, 800, mas é durinho a É. serra também, né? Pra quem não tá habituado, pô. e como é que tá o teu tempo na serra de Itaipava? Meu tempo da época, bom recorde da vida, foram 26 minutos e 49 ou 45 segundos. 26 e 45.
né? Tá bom, né? Não, tempo legal. Sinistro, né? Mas tem gente aí com 24. A Vancini fez quanto tempo ali? Que eu não tenho acho que é acompanhado. 24. Que é o Con, né? O Con é dele agora. Eu acho que tinha um primeiro Con 24 ali. ou 23. Tinha alguma coisa assim. Pô, não tá muito longe esse teu 26 Pô, aí tempo não, hein? pra caramba. Né? Hoje Chegar eu tô... qualquer segundo ali é... Hoje eu tô fazendo aí 33 morrendo. Pô, mesmo assim é muito, cara. Eu faço 40... O meu melhor tempo ali foi 40, quase 41. Foi o melhor tempo. Eu tento. Falei assim, pô, se eu fiz 40 e alguns segundos, eu queria chegar na casa dos 30, né? Tipo, 39 muito, não importa, mas chegar na casa... Cara, não dá. Aí começou a ver um efeito contrário. Tipo, ao invés de você diminuir o tempo começou a aumentar, entendeu? Eu falei, cara, desisto, que se dane, vai. Vou cuidar do podcast que é melhor. E a gente, cara, a gente passou da idade que a gente tá envelhecendo, né, cara? Bom, mas já me falaram também bom, é óbvio que chega uma hora que você envelhece, que você começa a cair, mas que o rendimento do ciclista, ele melhora com o tempo, conforme você vai envelhecendo, né? A maturidade. Não, são duas coisas diferentes aí. Quando você amadurece, você também começa a entender, você começa a ganhar experiência e entender como funciona a prova. Você sabe o que vai acontecer, você sabe reagir a certos comportamentos, você sabe segurar o momento. Isso é a questão eu digo assim, a maturidade como ciclista competitivo, na competição. Mas a idade biológica, ela faz diferença. Porque eu acho que o auge, de repente, que é 32... deve ser. É o teu auge. Depois você começa a cair até os de rendimento. 23 é o tal do sub-23, né, cara? Depois você começa a cair de rendimento no sentido, o teu corpo, você precisa treinar mais para conseguir manter o rendimento. E a tua recuperação não é tão rápida. A recuperação não é rápida. E aí começa a acontecer o seguinte, quando você é mais novo, você é mais explosivo. Tá? Você tem mais força para fazer o sprint, é diferente. Quando você fica mais velho, você não consegue manter aquela explosão, mas você começa a criar o endurance, né? A resistência, as pedaladas de longa. Isso você você treinar, você consegue se habituar a fazer. É diferente de você, hoje eu com 42, eu não vou ter a explosão que eu tinha, eu posso treinar muito, mas eu não vou conseguir ter a explosão que eu tinha com 26 anos. Entendeu? Eu já ganhei prova de sprint. Hoje, nem pensar. Entendeu? Então, assim, são momentos distintos da tua vida que você reage de forma diferente. Realmente, você é mais velho, você se torna mais resistente, mas não explosivo. Entendi. Porque foi isso que o pessoal tava falando. Desculpa, fisiologicamente o teu corpo começa a criar mais mecanismo ali de circulação de oxigênio no sangue. Pô, não vou falar que é mais veias, mas não sei explicar, mas que o teu corpo ficaria melhor para longas distâncias e tal, né? Agora, é óbvio que é uma curva que ela vai, conforme você vai passando a idade, você vai melhorando, mas em algum momento você vai cair. Você vai ter o declínio, né? Sim. Mas eu acho que você tá longe disso, cara, porque assim, cara, a galera que pratica esporte, a idade biológica, ela é relativa. Cara, ela é relativa, cara. Você pegar um cara aí que tem uma vida normal que eu digo é que não tem o esporte tão dentro de si. Você é um cara que, pô, juro pra você, cara, desde a época do colégio, que você sempre foi fissurado em esporte. Na bike, porque no início na bike, porque da bike você foi pro walk e do walk você voltou pra bike. Você não teve uma época da tua vida, igual eu tive, por exemplo, que eu pedalava aí nessa época que você tá falando, 2011, 2012, abandonei completamente por conta da advocacia, por conta da vida, e simplesmente uma vida totalmente desregrada ali, né? Comendo besteira, bebida, enfim. E depois eu volto pro esporte. Você teve uma vida inteira no esporte. Não, faz diferença. Faz muita, cara. E quando você chega num nível assim mais de maior força, de atleta melhor, por exemplo, eu tô muito tempo parado, né? Eu tô aí tentando voltar, que é difícil pra caramba, assim, mas por mais que eu, praticamente assim, desde 2018, né, minha filha tava para nascer, 2019 ela nasceu, daí veio pandemia e tudo mais, eu praticamente não andei mais, né? De vez em quando, assim, eu dou uns meses e paro de novo. Então, assim, eu dou uma melhoradinha e paro de novo. Então, assim, eu tô nesse vai e vem. Mas, mesmo assim, quando eu pego pra andar, eu sinto, assim, que com relação às pessoas normais que chegaram assim com você tardiamente, realmente
eu sou muito mais forte. É. É a tal da memória muscular, não sei, enfim, eu sou mais forte porque eu já sei fazer aquilo. É diferente. E são mecanismos que o seu corpo criou ao longo do tempo que, por exemplo, o meu não criou. Eu não dei aquele estímulo pro meu corpo que você dava todo dia. Sim. Entendeu? É simples assim. Se você é um cara que estuda a vida inteira, você vai ter mais facilidade para estudar do que um cara que depois de velho fala assim, não, agora eu vou estudar. Porque você já tem o hábito, a rotina. A rotina. A rotina. Você exercitou a tua mente para aquilo e o cara ali não exercitou. Entendeu? É a mesma coisa. Mas eu acho que faz diferença. Agora, vamos lá. A gente estava em 2013. Sim. Aí você abandona, deixa o elite de lado e começa a competir junto com os normais. Mas eu vou te falar por que eu abandonei a elite. Porque era assim, toda prova que eu ia na elite, eu sabia que eu não ia ganhar, porque não tinha como bater aquelas equipes. E mesmo nas provas de montanha, que aí eu conseguia fazer pódio, mas era assim, quinto, quarto, assim e tal. Porque os caras que estavam correndo nas equipes, eles também eram muito bons. De montanha. Não era porque a equipe, eles estavam em equipe que eu perdia para eles. Não, eu tava, além deles estarem em equipe, todos eles eram muito bons, melhores do que eu. Então assim, né? Uma prova de montanha eu conseguia ganhar dos mais fracos nas subidas, que eram os sprintistas e tal, mas todo mundo ali subia bem, entendeu? Então assim, era difícil, né? E aí e o fato de não ter uma equipe era tornava praticamente impossível aquilo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu começava só a me divertir. Eu ia pra prova da elite e me divertir. Eu, em vez de aquecer ali e largar com eles, eu aquecia 1 hora antes e largava de bandeirada. Teve uma corrida em Rio das Ostras que eu larguei como se eu já estivesse no sprint, porque eu estava totalmente aquecido. Então minha frequência cardíaca subiu normal. E aí eu vi, aquele dia eu vi o pessoal da equipe da FW, todo mundo, cara, com a língua pra fora, porque eu abri com tanta força, eles não esperavam aquilo. E eles vendo do jeito que eu saí, eles foram atacar. Só que eles estavam com o corpo frio. O batimento foi lá pra cima. Eles sofrendo. Eu fiquei muito tempo, eram 6 voltas, eu fiquei umas 4 voltas andando escapado até eles me pegarem. Depois também, quando eles me pegaram, passaram, eu fiquei e fiz, sei lá, 45º. Não importa, na memória ficou maneiro pra caramba essa. E aí foram várias provas assim. Um dia eu tava disputando sexto, que eram os 5 primeiros, sexto em diante. Aí eu fiz sexto e falei, cara, mas isso aqui não dá mais. Eu falei, chega, agora eu vou pra Master, porque eu já tava na idade da Master, e vou começar a ver o que dá lá. E aí fui. Aí agora todo mundo elite veio pra Master, né? Então. Ou seja, tá impossível. Torna, faz só. Puxa o teu. Não, é só puxar ele pra ir. Não é você não, você pode ficar parado, você pode mexer isso daí, é solto. Isso. Posiciona ele melhor. Tô me empolgando aqui. Aí o que acontece? Tem muito barulho da academia, e aí a tua voz tá ficando baixa, eu tô ouvindo aqui mais barulho do CrossFit do que você falando, cara. Mas agora acho que ficou bom. Aí você tá no Master e todo mundo vê. Aí a Master ficou bacana, porque assim, eu chegava... Rapidinho, você foi pra Master ciclismo de estrada ou mountain bike? Os dois? Aí eu fili pela Master, né? Aí eu não podia mais correr na Elite. Então eu corria. Você até se filia assim, ciclismo de estrada. Mas não importa, é Master, eu corro mountain bike Master, ciclismo de estrada Master, o que for Master. Entendeu? E aí eu comecei tudo que era, continuei indo, tudo que é prova, né? Aí sim, aí o que o mountain bike entrou em 2013. Aí, né, nessa prova que eu gostei e tal, corri na Master e segui Master. Aí comecei a fazer pódio, ganhar corrida aqui, ganhar corrida ali, ganhar as corridas no aterro e tudo mais. Aí ficou legal, entendeu? Porque, assim, o nível era legal da Master A na época, porque começou a migrar a gente da Elite, mas não tinha aquela coisa das equipes, né? Então ficou legal de correr e aí foi mais divertido essa época ainda, entendeu? Assim, porque é maneiro você chegar com um troféu em casa, entra um dinheirinho do prêmio, é gostoso você... Tudo bem que você gasta R$500 pra ganhar 200 na época, né? Mas era legal. Tu chegou já a beliscar dinheiro então, né? Já maneiro, cara. Já, era legal. Cara. Maneiro, eu não faço nem ideia do que deve ser isso daí. Gostoso, cara, recebe o check-in, ou recebendo dinheiro ali e tal, é maneiro. Cara, deve ser muito maneiro. E aí você tava correndo os dois, mountain bike e ciclismo de estrada. Mas você tava desbancando, o teu rendimento tava ficando muito melhor em um ou no outro, ou tava igual, mais ou menos? Tava igual, tava ganhando nos dois. E você acha que deu diferença você treinar os dois? Por exemplo, o mountain bike te ajudar
no ciclismo de estrada e vice-versa? Então, na verdade, eu acho o seguinte, o mountain bike, no ciclismo de estrada, ele me ajudou a não cair. Porque o mountain bike, ele desenvolve habilidade. Então, assim, pô, eu não lembro, assim, sabe? Eu acho que eu caí uma vez e tal, mas no ciclismo de estrada, e cair é muito ruim, né? É. Então, assim, eu vejo o pessoal tomando tombo muito bobo. Que, né? E... Parece que ele falou assim, cara, não Cara, como é que acredito, esse né? cara caiu, assim, né? Enfim, então era muito difícil, né? Eu acho que o mountain bike me ajudou mais nisso. Já o ciclismo de estrada me ajudou o rendimento no mountain bike, assim, que eu acho que todo cara que faz mountain bike, que quer competir, tem que andar na estrada. Tem que andar na... Eu acho que ele pode colocar aí 60% do treino dele de mountain bike, o asfalto. Não é só trilha. Porque a trilha, ela tem muita oscilação de terreno, obstáculo, aquela coisa. A estrada que ela vai te dar aquela constância, resistência para uma prova de longa duração, as provas de maratona e tudo mais, entendeu? Então, você tem, aí eu acho que o mountain bike ele tem os específicos de estrada, resistência, e aí você vai aplicar isso nas provas de mountain bike. Mas o mountain bike ajudar na estrada, eu já acho que não. Que não... De repente, mais assim, pro escalador, assim. Aí eu acho que pode ajudar, porque mountain bike você sobe muito. É, Eu acho que mais aí, mas pra prova de estrada pura, assim, não. mas isso que você falou, eu ouvi muita gente falando, e assim, de uma certa forma, eu voltei pro ciclismo de estrada por vários motivos. O primeiro é que assim, eu não sei você, mas eu me amarro no visual da bike de estrada. Também. O design. É. Eu me amarro. E eu curto andar de bike de estrada. E é muito caro você só treinar na mountain bike. Cara, a manutenção é cara. Os equipamentos são muito O caros. desgaste é maior. O desgaste é maior. E aí o ciclismo de estrada te propicia você economizar dinheiro. Essa que é a verdade. E aí eu percebi isso que você falou. Por exemplo, eu fazia treino de mountain bike, meu batimento ia lá, 186, caía para 150. 186, caía para 150. Aí eu ia fazer treino de estrada, era 160 o tempo todo. Isso daí mostra, de uma certa forma, que você está fazendo uma constância, né, no treino. Sim. Ali. E aí eu comecei a perceber isso. Aí, conversando com a galera, todo mundo fala, não é à toa que você vê o Henrique Avancini treinando no ciclismo de estrada direto, cara, com bike de estrada. E entendeu? ele não é um competidor de ciclismo. Nem nunca foi pelo menos assim, eu nunca vi ele se propondo a isso. Já vi ele correr provas. Já uma vez eu corri com o Henrique. Correu com ele? Corri. Na seleção do Rio. Aí essa vez ele foi para acelerar do mountain bike, totalmente. Ia ter a Copa América de ciclismo, que sempre era em São Paulo. Fizeram uma no Rio. Lá no aterro, na época, na Perimetral, cara. Eu corri de bike na pista da Perimetral. Que maneiro. Tudo fechado, andei ali em cima. Hoje não existe mais nada daquilo, e dependendo da molecada que tá assistindo isso daqui, se bobear, não sabe nem o que é, né? Porque já tem um tempo que derrubaram lá. Né? É verdade. Já tem quanto tempo? Tem quanto tempo isso que você fez? Essa prova foi 2012. Ou seja, Copa América 2012. Até 2012 ainda tinha perimetral. Ainda tinha, eu acho que foi o quê? Acho 2015 que derrubaram ela, deve ter sido, né? Ainda teve um mundial que passou na perimetral que teve lá no Rio, depois. Mas volta aí pra prova. Aí você teve essa prova. Como que é o nome da prova que você falou? Copa América. Isso, aí teve a seleção do Rio, aí ele veio correr. Ele veio pela seleção, aí tava eu, Henrique Avancini, o Pedro, que, cara, até hoje esse cara é um monstro. Esse anda, assim, uma constância 600 km semana, todas as semanas. O cara é assim, é lá de Niterói. O cara é um animal. Animal ele. Não conheça ele na bike, porque vai te massacrar. Então, assim, foi bacana, sabe? Assim, né? Na época, Henrique não tava ainda na Caloi, ele tava na Caloi, né? Acho que ele tinha entrado na equipe da Caloi, então, assim, ele já era nacionalmente conhecido, mas não era o Henrique que ele é hoje, né? Então, assim, foi legal hoje eu olhar pra trás e falei, eu lembro do Henrique, já conhecia o Henrique, assim, foi legal hoje olhar e falei, cara, esse cara que correu numa provinha comigo, assim, numa coincidência, né, de seleção, o cara é campeão mundial, que maneiro, sabe? Outro dia eu vi uma foto da gente junto, assim, né, na época não tinha celular, assim, com câmera, né, na época eu direito. Então, outro dia eu acho que o Pedro postou essa foto e tá todo mundo assim, o Henrique junto. Achei maneiro pra caramba. Que maneiro. E assim, cara, não é só resultado dentro de prova, né? O cara revolucionou mesmo, assim. Não. Pelo nome dele, ele acabou trazendo muita coisa, né, pro ciclismo. O Henrique, eu lembro dele, moleque. Eu lembro do Henrique, uma vez na prova que tinha em Teresópolis, ele vinha pedalando de Petrópolis com o pai dele, corria a prova e depois voltava.
E na época ele era sempre muito assim, né? Eu nunca tive intimidade com ele. Ele é sempre foi muito fechadão. Eu achava isso, mas na verdade hoje eu olho e falo, cara, não era fechado, ele era focado. Ele era focado, era um foco assim, realmente, tá aí, né? Não preciso dizer mais nada, né? É o que é. É o que é. O Felipe, que esteve aqui na quarta passada, comentou exatamente a mesma coisa. Que ele subia de Petrópolis para competir e voltava de bike, né? Tá vendo? Ele falou exatamente isso também. Dorna, já são 9 horas da noite, cara. Isso, cara. Voa, não é? Eu falo isso pra galera, a galera não acredita, cara. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui, pra ver se a gente não foge muito do horário hoje, cara. O papo tá muito maneiro, tá? Não tô te cortando não, sinceramente eu tô achando muito maneiro. Eu só quero dar uma olhada no chat, porque às vezes tem perguntas que a gente emenda mais 1 hora de podcast aqui só com as perguntas. Mas vamos só ver como é que tá aqui. Vamos lá, galera. Ó, primeira coisa que eu tenho que colocar aqui, porque senão vai ter briga em casa. Opa, Ô, minha gatinha, também te amo, viu, Andréia? Te amo muito. Ó, sua Pebinha tá aqui, te amo, Rafa. Vamos lá. Jorginho, fala aí, rapaziada. Aí o Jorginho me avisando que tá sem áudio, mas já foi resolvido. Edinho, boa noite, galera. O som tá baixo, mas aí é você que tá surdo. Ó, Edinho, esse camarada aí é brabo demais. É verdade, cara. Eu não conheço uma pessoa aqui de Terê, Dorna, que quando fala de você, não fala que você é um cara diferenciado na bike. Sinceramente, cara. Não teve um que, tipo assim, fala assim, ah, não. Sabe que dá aquela assim, não, o Dorna é bom. Mas não é tudo isso que a galera fala. Eu nunca ouvi. Sempre que fala assim de você, caraca, o Dorna é sinistro mesmo. Aquele ali é fora de série. Aí, a André que voltou, agora sim. E o Jorginho mandando o Edinho aumentar o volume. Tá uma fofoca do caramba esse chat aqui, né? Espero que não tenha pegadinhas pra mim no chat, tá? Galera. Edinho Cunha, ó. Eric, botando aqui. Eric também anda muito, sim. Boa noite, o Dorna que me apresentou o Jacarandá quando comecei a andar de mountain bike. Grande abraço, fera demais. Quem que é? É o Eric, pô. Ah, Eric. Juliano dando boa noite, Juliano. Felipe Azevedo, Dorna, fala sobre a época que corremos pela Real Cycle de Cabo Frio. Fala um pouco disso aí. Cara, esqueci, rapaz. Aí tá vendo como que é bom ler o chat? Verdade, chegando, eu vou esquecendo. Pô, Real Cycle. Nessa época, eu ainda corri na Elite, foi uma época que eu tive uma equipe, de fato, né? Pô, foi legal. Então você chegou a ter uma equipe? Cheguei, cara, Eram a ter quantos na equipe? Nem lembro, era um monte de gente, porque era assim, tinham várias pessoas de Cabo Frio, daqui, então cada época ia para um lugar, mas não era uma equipe estruturada, né? Assim, era um grupo e tudo mais, mas não tinha aquele suporte financeiro, não tinha o que as equipes de fato têm. Então a gente tinha que tirar do bolso para ir, então não era todo mundo que conseguia ir, então a equipe era uma equipe fraquinha, né? Mas foi muito bacana. E nessa época eu corri o brasileiro de elite lá em São Carlos. Esse brasileiro, assim, foi curioso. Foi um contrarrelógio no sábado e a prova de estrada, que eu acho que é um circuito um circuito particular, eu não lembro direito onde que era, acho que é um circuito, sabe, autódromo particular, né, numa fazenda. Sei. Pô, e era uma prova, assim, dura. A parte de contrarrelógio, pô, eu fui, acho que, penúltimo, minha bike tava com um problema por causa de um cabo de aço, minhas marchas não passavam direito, e também os caras andavam pra caramba, né. E a prova no dia seguinte, cara, que prova dura. Era um circuito muito longo, meio que parecia uma prova de resistência, mas tinha umas subidas. E quando batia na subida, o pessoal esticava, quebrava todo mundo, era um negócio assim. Aí foi só sobrando, completaram 20, cara. 20 atletas. Nessa época as provas de estrada eram mais de circuito também? Não, tinha de tudo. Era muito assim, muito igual. Circuito pequeno, circuitos grandes e prova de um ponto a outro. Né? Entendi. Entendeu? Vamos lá. Vander B. Veiga, boa noite. O Juliano botou aqui, ó, o site do Hudson era Bike Bros. Bike Bros, isso aí. Ó, GDT Contabilidade e Advocacia tá sempre acompanhando a gente. Ó, sou de São José, várias vezes vi o Dorna passando aqui na cidade igual uma moto. Moto turbinada, ó. O Felipe Azevedo botou São Fidélis, Dorna. Lembrou aqui. A Alessandra, que teve aqui quarta passada com a gente, botou que a cidade da morte súbita é São Fidélis. A galera conhece bem essa subida aí, pelo visto, né? Serra do Piloto, que a Jim botou. Mário Edson Salomão, boa noite. Esse é fera. Boa noite, Salomão. Paim, boa noite, galera. Boa noite, Paim.
Ó, o Igor, boa noite, Dorna e Carlos. Já treinei bastante com esse gigante aí, psicológico absurdo. Dorna lembra de um. Dorna, lembra. Calma aí, que eu me perdi. Dorna, lembra de um treino nosso na Baixada que pegamos 48 graus e furou teu pneu 3 vezes? Lembro. Que isso, cara? 48 graus. 48 Não, graus mas de é sensação verdade, né, térmica. cara? Porque o asfalto reflete ali o calor, É. né, cara? E aí a pior coisa é quando você para. Porque quando você tá andando ainda tem aquele ventinho, né, do movimento. É. Quando você para, abafa, você desidrata assim instantaneamente. E como é que horrível. troca pneu, cara? Com aquela sensação horrível. Eu lembro que tinha uma... Eu não sei que planta, que vegetação que é aquela na estrada, tinha um canto assim, a gente entrou embaixo da planta assim pra tentar se abrigar do sol. Porque era meio-dia, né? Pô, Caraca, não meu dá, irmão. cara, era horrível aquilo. E como é que você fazia com a hidratação? Como é que você fazia? Não, como é que você faz? Então, hoje, né, eu uso garrafa térmica, o maior volume possível. Muitas vezes eu saio com elas congeladas. Hoje eu levo uns isotônicos em pó, Sim. num saquinho, fugiu o nome daquilo. Sachê? Isso, um sachêzinho de pó. E pelo caminho eu vou comprando água, misturo e faço, né? Mas se hidrata bem, né? Tem que hidratar, senão quebra. É. Aí dá cãibra, entendeu? A hidratação é A minha fundamental. cãibra é falta de treino mesmo, Dorna. Tem as Tá. duas, né? Falta de treino e aí desidratação. Ah, o Edinho botou aqui, ó, Vancini na Serra de Petrópolis, o com dele, ó, 22,54. Pô, É um tempo absurdo, né, cara? quase 4 minutos aí. Eu vou tentar de carro pegar esse com aí. Pô, Será que eu consigo? Acho que se bobear eu não consigo de carro, cara. É muito É o tempo do muito cara rápido. é... Muito rápido. Mário Edson Salomão de Paiva, até mesmo no Zwift os treinos são diferenciados para esse monstro. Pô. Uma vez ele criou uma rota em que giramos 5 horas e meia. Cara, você é um dos primeiros caras que eu conheço Foi. que começou a usar o Zwift, né, Foi. cara? Você usa desde quando? Desde 2015 que eu comecei a usar o Zwift, cara, e pô, foi muito legal, porque na época eu comprei um medidor de potência. E o Zwift, você não precisava ter um rolo smart. Até hoje, você não Até precisa hoje não ter precisa. um rolo smart. Você precisa de um medidor de potência. Só isso. E aí eu tinha um rolinho lá que eu não usava. Botei o medidor. Rapidinho, Oi. você tá jogando pra cá assim, ó. Você pode oi. puxar. Isso, melhorou. Melhorou. Aí Ficou sim. legal. E aí eu tinha um medidor de potência, botei aquele rolinho que eu não usava pra funcionar. E cara, eu fiquei viciado naquilo. Naquele ano 2015, 16, eu andei naquilo direto. E eu competia, né, no Zwift, tem as corridinhas, eu competia na A, pô, e ganhava a prova no negócio. Tinha a prova que era filmada no YouTube, né, passava, tinha narração, pô, era muito maneiro. Que maneiro. Correr Mas no aí Zwift. você investiu ali em equipamento. Não, agora eu tenho rolo smart e tudo mais, mas naquela época foi a época que eu mais rodei no Zwift. E eu tava treinando muito, aí vem as minhas doideiras, né? Eu vinha rodando durante a semana e toda sexta-feira, às 8 horas da noite, quem roda no Zwift vai olhar lá. Tem até hoje, é um pelotão da China que faz 120 quilômetros. Então toda sexta-feira eu pegava e rodava 120 km com o pessoal. E sábado de manhã eu rodava 130, 140 de mountain bike com o Mauro Gaspar. Cara, que isso, cara? Eu tava andando assim. Aí, Não é à cara, toa que a galera, né, fala que você é fera, meu irmão. eu ia na garra, assim, sabe? Porque saí de. Não, e outra coisa, uma coisa, tu andar 100 e poucos km com o Mauro é bruto, porque o Mauro é sinistro, mas, tipo, você tá andando na rua, você tem uma companhia, pô, você pedala em pé, você tem um movimento da Sim. bike, é completamente diferente. Agora, pedalar 100 e poucos km no rolo, Você já pedalou, né? Lá no desafio. Mas é diferente. No Zwift ele tem a interação, você vê o pessoal passando, você vê o pessoal te passando, você quer chegar na frente. Aí quando você olha, você esquece que tá na bike no rolo. Você quer passar o cara ali na frente, entendeu? você viu o elevadorzinho da roda da frente agora que tem? Não. Isso é maneiro, cara. Ah, que você. Você tira a roda da inclinação, frente isso, e já aí vi. você prende a bike ali e ele faz. Levanta, ele simula Cara, a inclinação, a posição Deve da ser bike. maneiro pedalar naquilo daí. Principalmente, cara. você viu um rolo que eles estão agora também, que ele não fica 100% estabilizado no chão. Então, conforme você pedala, Faz o- ele samba ali. Eu fiz um negócio desse pra mim, né? Eu fiz uma plataforma, depois eu te mostro. Sabia, cara. É tua cara fazer aí essas sem- paradas. Prendo o rolo ali, ele fica fixo mesmo. E aí eu uso aqueles Bozu de Pilates, mini Bozu. Aham. Tem uma plataforma tal presa que ela faz o movimento lateral e o Bozu pra não ficar a bicicleta tombando, né? Então realmente quando eu pedalo, sprinto no rolo, eu realmente movimento a bike lateralmente. Pô, deve ser muito E maneiro. poupa hein? equipamento, né? Porque você sprintar com a bike travada, cara, Pô, você sente o quadro torcendo, uma hora quebra, né? é isso que eu ia falar, né, É, cara? Tu, aí- tipo, até segura um pouco a força ali pra não. Ou quebra o pé de vela. O Cristiano teve aqui.
Foram 2 pés de velas que eu quebrei no rolo, tá? Você é muito monstro, cara. O Cristiano teve aqui. Foi um dos primeiros, cara, o Cristiano do podcast. E ele tava falando de outra plataforma, o MyWash. Até agora eu não sei falar o nome do negócio aqui. Não sei se é MyWash ou MyWash. Ele fala pra mim, eu esqueço. Você já usou essa? Não, nunca usei. É gratuita, cara. E tá maneira. Depois eu vou dar uma olhada. Dá uma olhadinha nela que tá tendo competição em dinheiro lá. Opa! Pô, assiste o podcast do Cristiano, que ele deu todas as dicas, cara. Vou ver. Ó, Paula Vadinho, boa noite. Paula Vadinho, Caí. Não, cara, esse nome aqui agora eu tô achando que é zoeira, né? Boa noite, ótimo podcast, parabéns. Ai. Alessandra Pires Dorna fala das aventuras na Real Cycle ou era papo do Felipe? Pô. Agora você já falou desse, né? Não. George Rutherford, grande Dorna, qualquer dia vamos marcar um pedal, eu levo a cordinha e você me puxa. Pô, eu comprei uma cordinha. Comprou? Comprei, cara, pra minha filha. Você prende no guidão, prende no cilim e você reboca. Comprei pra andar com ela. Que maneiro, cara. Ó, Paim, do jeito que você dirige, nem de carro consegue. Ô, Paim, tu vai cuidar da tua vida. Felipe Azevedo, lembra do nosso treino de 200 km de prato? Pequeno, meu Prato Deus de do céu. dentro na baixada. O prato de dentro seria o pequeno. Esse treino foi o seguinte. Fala aí. O Tour do Rio ia passar aqui. E a gente ia fazer o treino de Coroinha, né? Que era rodar os 200 Cara, km. qual era o objetivo de fazer o treino de Coroinha? Giro. Cadência? Manter a cadência alta o tempo todo. E eu que gostava de andar de pesada, pô, fazer aquilo era horrível. E aí fomos pra ser passado pelo Tour do Rio, né? E aí eu lembro a gente na RJ 102 de Coroinha e a gente chegando perto da meta volante e vindo os atletas escapados para a parte da meta. Porque ainda faltava muita prova, eles estavam focados ali nisso, né? E quando eles vieram para a meta, a gente do outro lado da pista, na contramão, né, para não atrapalhar a prova, em respeito à prova, a gente foi, aí eu fui junto deles de Coroinha, os caras acelerando para bater a meta volante, eu fui junto deles como se eu estivesse correndo, mas fora do vácuo, longe deles de Coroinha, pô, eu fui junto. Mas claro, os caras tinham desgaste de dias de prova, Sim, né? mas mesmo assim. Mas foi engraçado, de Coroinha. Pô, maneiro, cara. Maneiro. Bom, eu tava esperando alguém colocar no chat aqui me zoando, mas pelo visto não vão me zoar, então tá bom. Passou desapercebido. Ô, Dorna, deixa eu te falar, são 9h12 aqui, a gente vai fazer... Já temos 1h40 de live aqui, né? Bom, cara, eu quero fazer aqui as considerações finais contigo. Mas antes disso, assim, a tua vida hoje é diferente. Você trabalha, né? Você tem tuas responsabilidades. E foi um lance que até o Felipe estava falando aqui, que ele falou assim, pô, como é que eu vou treinar com planilha se eu tenho um trabalho para fazer e, pô, às vezes eu não posso fazer aquele treino porque não vai encaixar com o meu trabalho e tal. Como é que você faz hoje em dia para você treinar, cara? Como é que você concilia isso? Na verdade, hoje em dia eu tô com muita dificuldade de treinar, né? Eu tô bem devagar, assim, praticamente não tô rodando. Eu tô tentando me reinventar para conseguir voltar aos treinos, porque hoje eu tenho uma vida, assim, sobrecarregada de momentos. Eu tenho que cuidar da minha filha quando eu tô com ela sozinho, né? Tenho trabalho, então, assim, eu tenho muitas coisas para resolver ao mesmo tempo, então eu realmente não tô conseguindo ainda encaixar o horário de acordar cedo, porque realmente, cara, hoje pra mim, assim, eu preciso acordar de madrugada para treinar, entendeu? Senão eu não tenho tempo, e eu não tô conseguindo criar essa rotina. Então, assim, há momentos da vida que realmente ninguém vai conseguir treinar. Quando você tem filho, principalmente filho pequeno, né? Eu tô vendo isso agora. Né? Eu lembro que eu falo, não, eu vou treinar direto. Pô, no primeiro mês eu não dormi. Bicicleta eu nem lembrava o que era. Então, assim, é uma fase de readaptação. E existem os percalços da vida que também complicam um pouco mais isso. Mas, assim, eu acho que tudo é questão de adaptar e criar uma nova rotina, que eu tô começando a criar isso para poder encaixar novamente os treinos, né? Chama-se vida adulta, né? Vamos disso. Cara, responsabilidade. Pô, na época, né? Não tinha filho, solteiro, podia correr todo final de semana, né? Aí prova de mountain bike, prova de estrada. Agora eu escolho assim, vou andar um bike. Eu não sei você, mas, pô, tipo assim, você é advogado, né? Um autônomo, mas tem uma carreira que demanda, pô, sentar e raciocinar, e às vezes ler muito.
e pô, você acordar de madrugada, ou seja, você abdicar do sono para treinar e ainda vai ter o desgaste do treino, até que ponto isso não vai te prejudicar no teu trabalho? É difícil. Entendeu? Então, cara, saber conciliar isso. Até um cara escreveu assim nos comentários, falou assim, cara, essa é a parada-chave. É você conseguir alcançar o equilíbrio e conciliar essas responsabilidades com o teu treino. Então, assim, eu acho que invariavelmente uma hora você, com todas as coisas que vem na vida, você realmente vai ter uma queda de performance, seja pela idade, pela falta de tempo, entendeu? E também, às vezes, a gente também quer variar um pouco as coisas, né? Então, assim, não dá pra pensar só em performance. Tem gente que consegue. Hoje, eu ainda tô com aquela gana da performance, mas eu ainda não tô conseguindo encaixar, então eu ainda fico injuriado, sabe? Eu acho que... Pô, você foi competir no Iron Biker 22 e 2020, 23. Foi 22? 22, eu Foi que treinei. eu não fui, que você voltou a Fui. treinar e você foi de coroa 38? Isso, fiz 10º. Vocês estão entendendo, galera, o que aconteceu aqui? Eu treinei um mês antes da prova. O cara treinou sem treinar, treina um mês antes da prova. Ele vai pro Iron Bike, galera, uma altimetria de mais de 3.000 de altimetria. Dia, né? O cara vai de coroa 38 e fica em 10º. Mas em 23 eu fui de coroa 36, era praticamente o mesmo percurso e fiz 40º. Time que se ganha não se mexe. Pra que tu foi Tem mexer uma na coroa? Me falaram botar a coroinha menor, botei uma coroa menor, tá vendo? Se eu tivesse mantido a 38... Você não tem que dar ouvido aos outros, pô. Dorna, olha só. Vamos falar o seguinte aqui, cara. Você já sabe, você acompanha o podcast e eu sempre abro o final aqui pra gente deixar uma parada maneira, uma mensagem legal, porque assim, tem a galera que tá, a maioria do pessoal que tá assistindo a gente ao vivo, pô, são nossos amigos, é a galera da nossa idade, enfim. Mas o site, o vídeo fica lá no YouTube, pô, sabe-se lá por quanto tempo e sabe-se lá quem é que vai assistir. Então eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse momento e deixar um momento de reflexão, né? E eu sempre abro a oportunidade para o convidado falar aqui, se pudesse deixar um conselho, uma mensagem, algo positivo, alguma crítica, não sei, para essa molecada que está vindo, ou às vezes para uma pessoa que está fora da vida, não vou falar nem vida esportiva, mas da atividade física em si, uma pessoa que está entregue ao sedentarismo, entendeu? Essa molecada que acha que tudo hoje em dia se conquista no estalar de dedos. Se pudesse deixar uma mensagem, o que você gostaria de falar? Teu momento. Olha só, em relação ao ciclismo, né? Eu acho assim que o ciclismo, competitivo ou não, é um esporte que ele une pessoas de mundos completamente diferentes. E você conhece muita gente, faz muitas amizades. E eu acho que as amizades que existem dentro desse esporte, elas são amizades muito verdadeiras. Eu acho que você aprende a ter um companheirismo, sabe? Independente se é por causa do treino em equipe, se é pelo apoio que um dá para a gente conseguir ultrapassar uma dificuldade. E isso vai para nossa vida. A gente aprende resiliência, né, que eu acho que assim é um dos grandes fatores assim que formam um grande ciclista. E eu acho que o ciclismo ele traz esse aprendizado para você, para sua vida. Você respeitar o próximo, você se divertir, você ser honesto. Eu acho que isso é um outro tema muito importante no ciclismo, que a gente até pensou em falar aqui, mas não deu. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um esporte que une. É um esporte de união. Às vezes parece um esporte individual, mas não. Eu acho que você faz as amizades, principalmente hoje, eu vendo aquele tempo, né, que eu corri na Elite, que muita gente que eu conheci, hoje a gente tem um certo carinho, sabe? Encontrar com aqueles rivais, assim, que haviam na época, traz um saudosismo, sabe? Então eu acho que a prática desse esporte, ela engrandece a pessoa. É rival na pista, né? Rival na pista. Aliás, é rival, não é inimigo, né? É diferente, né? É diferente. Algumas pessoas confundem. Mas, cara, eu te dou toda a razão, meu irmão. O ciclismo, ele ensina a gente a ser guerreiro, né, cara? Tipo,
meu irmão, na hora que você acha que você desistiria de algo e você, cara, você consegue se superar e você fala assim, pô, eu não desisti. E aquilo dali, com o passar do tempo, te deixa mais forte para lutar contra os desafios, contra as adversidades. E engraçado que você leva isso para tua vida pessoal, né? É muito bacana. E assim, cara, posso falar? Juliano botou aqui, kkk, eu vi mineiro. Posso falar uma coisa para vocês, galera? Eu fico, pô, feliz da vida mesmo de ver essa zoação no chat. Juro pra você, cara, não me incomodo, sabe por quê? Meu irmão, é só amigo que faz isso daí, cara. Isso é amizade. Pô, tu não tem noção do feedback que eu tenho aqui do podcast. Cara, a bike me trouxe muito amigo, cara. Então, exatamente. Tudo que você falou, pô, eu fico até arrepiado, cara, porque tudo que você falou, eu acho que eu penso exatamente da mesma forma. E acho que isso pode... talvez os outros esportes também tragam isso, né, cara? Então... sim. Agora, eu não vou deixar passar esse assunto que você lembrou, cara. Você tinha me contado enquanto a gente estava aqui no off, a gente estava montando aqui tudo, e você falou de um assunto que você acabou de falar aí que não ia dar tempo, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar disso daí, porque... Tá, mas eu sei o que você vai, mas eu posso falar uma coisa? Pode falar o que você quiser, cara. Você sabia que... não sei se você acompanha aquele Global Cycling Network. Sim. E eles falaram que teve uma pesquisa que mostra que os ciclistas são pessoas melhores. Acredita que existe uma pesquisa nesse sentido? Bom. Cara, mas... Bom. Acho engraçado, é curioso isso, né? Mas enfim. Eu, pelo menos, tenho grandes amigos. Conta aí, cara. Isso aí foi o seguinte. Na época lá da Real Cycling... Rapidinho, é porque a gente estava falando do assunto do momento, que é doping. Né? Doping. E aí o Dorna falou aí de jogar limpo, né? De honestidade. Limpo é fundamental. Então a gente lembrou desse que a gente estava falando antes do podcast. E aí eu falei com o Dorna, não, cara, fala isso, porque eu acho que assim, a gente tem que bater nessa tecla sempre do jogo limpo, cara. Tem que ter. Então... E aí aconteceu uma coisa que me assustou, que na sexta-feira, lá em São Carlos, teve a comissão congresso técnico antes da prova. E tava assim, um monte de gente, tal, e aquilo assim, sabe aquela aula da escola chata, que tá todo mundo assim, caindo pro lado, dormindo, né? E tal, o cara falando, aquela história toda lá, de que podia, que não podia, que tal. E ninguém falava nada. Uma perguntinha ali, e aquilo chato, assim, doido pra acabar, sabe? Aí... Bom, pessoal, então encerramos o congresso técnico e tal. Aí levantou, né? Levantou assim da mesa. De repente ele vira, só mais uma coisa. Vai ter exame antidoping. Cara, quando ele falou isso, simplesmente parecia que aquilo era um galinheiro e todo mundo ficou alvoroçado, assim. Aí eu olhei na época era o Josias, que era, vamos dizer assim, o comandante, né? Ele, comandante da equipe. E o Emerson, que tava comigo, a gente olhou assim um pro outro, tipo, o que aconteceu aqui? Qual é o problema de ter um exame antidoping? Então, assim, hoje eu vejo, né? Realmente devia ter muita gente ali. E aí eu até falei, né, que só terminaram 20 pessoas que concluíram a prova. Eu não sei se essas pessoas, assim, foram abandonando e tudo mais. Eu sei que hoje eu vejo listas de pessoas que foram pegas nos antidoping e estavam ali, algumas delas, né? Inclusive até do ciclismo feminino que tava ali. Então assim, pô, eu achei aquilo, sabe? Aquilo me deu uma assim, estragada, sabe? Foi, eu acho que até um dos motivos que me levou a sair da Elite. Deu uma desanimada. Ir pra Master, foi que eu pensei que na Master, acho que o pessoal assim, pô, todo mundo tá ali pagando pra competir, pra se divertir, eu acho que isso ia ser uma coisa assim, né? Enfim, mas aí isso era uma coisa que eu vi assim naquela época, eu fiquei meio... chocado, sabe? Cara, e eu vou te falar, você tá falando do abandono aí, a gente lembra da notícia que teve 2 semanas atrás, talvez? Sim, da Espanha, né? Da que Espanha? 130 ciclistas abandonaram a prova. Pois é. Aí é a mesma coisa que eu falo, assim, até que ponto são 130 abandonos por medo do doping, ou até que ponto também são abandonos por outros motivos. Porque também tem um outro lado que a gente também tem que analisar, que é o seguinte, as pessoas querem ganhar visualizações, as pessoas querem ganhar audiência. Como que eu ganho audiência? Fazendo manchetes que chamem a atenção. Então eu posso simplesmente falar e falar assim, olha, tivemos 130 abandonos numa prova que tinha exame antidoping. Aí você vai olhar, tem um monte de problema mecânico que realmente existiu. Aí o pessoal dá uma inflada
entendeu? Naquele número para chamar a atenção e aí não deu outra, viralizou a notícia. Mas existe uma probabilidade muito grande aí, né, desses 130 terem corrido do doping. Infelizmente, galera, infelizmente. Bom, KKK eu vi mineiro, eu vou descobrir, tá, quem é que tá fazendo isso, eu ainda vou descobrir. O meu WhatsApp aqui, o grupo nosso do WhatsApp tá bombando aqui, que eu já vou vendo. Terminar aqui a gente vai olhar. Dorna é um monstro, estamos aguardando a volta dele. E o canal Bike Serra aqui com um monte de símbolos, a gente coloca aí na tela para você. Uma bike, um foguete e palmas, falando com certeza do Dorna. Galera, podcast foi nota 1000. Dorna, você quer colocar teus contatos, tuas redes sociais aí pra galera que quiser te seguir? Ou... Eu tenho o meu perfil, mas ele é privado, é uma coisa discreta, que é o meu nome, Rafael PH Dorna, mas ele não tem nada demais, assim. Por enquanto eu tô na ação. Tem que movimentar essa vida aí de Instagram. Agora, gente, vocês têm que ver a estrutura aqui, o negócio é sério, é microfone, é câmera, é luz, é fio pra tudo que é lado, vocês não têm noção. Dá trabalho. Mas eu vou te falar, cara, eu vou melhorar cada dia que passa esse podcast, galera, anota isso aí, eu não vou desistir não, eu tô na luta. Vocês estão vendo, hoje eu estou trazendo 2 microfones novos, trouxe mais lâmpada nova para cá, tô na luta e, cara, eu vou fazer esse podcast aqui voar, né? E eu conto com vocês, galera, porque é o que o Dorna falou, é o nome do podcast. Aqui a gente precisa de um embalando o outro, eu preciso ir na roda de vocês para poder ganhar fôlego, pegar e a gente chegar, cara, longe. É o nome da nossa cidade, é a nossa galera indo pra cima aí. Isso aí, cara. Dorna, legal. Obrigado pela presença, cara. Foi muito maneiro. Eu vou te ser bem sincero, eu acho que a gente vai ter que ter outras conversas, tá? Porque eu acho que não deu pra gente falar tudo aqui não, cara. Tem mais experiência aí, dá pra gente conversar. Mas, enfim, cara, 9h30 da noite, eu até desmontar isso tudo e chegar em casa, mais um dia que eu chego tarde. E galera, muito obrigado e fui!